Nesse domingo, a Band realizou o primeiro debate para a presidência da República e eu resolvi fazer um vídeo completão com uma análise sobre esse debate que foi bastante movimentado e contou aí com a presença de 6 candidatos. Nesse vídeo, eu editei, melhor dizendo, todo o debate, separando todas as falas importantes do Bolsonaro, do Lula e do Ciro Gomes. Por que que eu não vou falar dos outros 3, embora existam algumas participações aí especiais, digamos assim? Porque não dá para fazer uma análise de todos eles. Se vocês quiserem uma análise completa, inclusive com o da Soraya Tronic, da Simone Tebet e do Felipe Dávila, coloca aqui nos comentários que eu gravo uma parte 2, mas nesse vídeo vamos focar aí nos 3 primeiros colocados nas pesquisas, tranquilo? Vamos lá então fazer essa análise para você ver todas as falas e eu vou comentar em cima de todas elas e, claro, eu já quero saber a sua opinião, o que você achou desse debate. Os comentários estão abertos, assiste o vídeo até o final, vai ficar grande porque são todas as falas e, claro, vai estar numa velocidade um pouquinho maior, beleza? Vamos lá então, vamos para o debate e fazer a análise completa. Vem comigo! Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí, eleições, fazendo análise completa do debate de domingo da Rede Bandeirantes. Vamos começar então aí, ó, coloquei essa capa aí, ó, Bolsonaro ataca, Lula perdido e no Ceará tudo funciona. Muito louco isso daí, vamos ver, você vai entender por que dessa thumbnail aí no vídeo. E tudo começa aí com uma pergunta, né? Foi dividido em alguns blocos o debate e tudo começou com a pergunta feita por jornalistas. E a primeira pergunta foi sobre educação. Se liga aí quem respondeu e quais foram as respostas. A educação no Brasil, o retrato da educação já era considerado há muitos anos ruim, com o Brasil na lanterninha dos testes internacionais de avaliação da qualidade do ensino. Só que com a pandemia, essa situação se agravou muito. Um estudo recente da Fundação Getúlio Vargas indica que o retrocesso no aprendizado de matemática foi de 15 anos. Em português, nossas crianças retrocederam uma década. E o abandono escolar também foi muito mais forte com a pandemia, ampliou muito, sobretudo entre as crianças de 5 a 9 anos de idade. A minha pergunta é, se eleitos, os senhores têm um plano para que o Ministério da Educação haja imediatamente para resgatar essa geração Covid de crianças que podem estar condenadas no futuro a baixos salários, a subemprego, comprometendo inclusive o crescimento do Brasil? E qual é o plano? Então vamos lá. Uma pergunta bem importante, né, para o nosso país, falando sobre educação, mas relacionando a educação à pandemia de Covid-19. Qual é o plano? Olha a pergunta, muito clara. Qual o plano, o projeto que os candidatos têm para recuperar o tempo perdido, digamos assim? E quem vai responder essa pergunta é o Lula e o Ciro Gomes. Vamos ver o que eles responderam e eu vou dar a pausa para fazer o comentário. Eu estou comprometido a fazer. A primeira coisa que eu pretendo fazer, se ganhar as eleições, é logo no começo de janeiro convocar uma reunião com todos os governadores do estado. Convocar uma reunião com os prefeitos da capital no primeiro momento, para que a gente possa fazer um pacto de fazer uma verdadeira guerra contra o atraso educacional que a pandemia deixou e contra o atraso educacional de outras situações pelo corte de dinheiro que houve na educação. Eu sou daqueles que, quando eu peguei a educação, eu quintupliquei o orçamento da educação, porque eu acreditava que era necessário melhorar a educação. Lamentavelmente, a educação foi abandonada nesse país. Então tá aí, ó. Então, primeiro comentário do Lula falando que vai fazer um grande pacto nacional com prefeitos, né, das capitais principalmente e com os governadores. Na minha opinião, uma resposta extremamente vaga, tá? Vai fazer um pacto para fazer o quê? O que de fato vai acontecer? Ah, vai ser destinado mais dinheiro e esse dinheiro vai ser para ser investido de que forma? O Lula, na minha opinião, nesse caso, não responde de forma direta. Qual é o plano dele? O plano dele é uma grande reunião e basicamente ele fala que no governo dele ele aumentou o investimento, então vamos colocar mais dinheiro na educação na mão de prefeitos e de governadores e esse dinheiro vai acontecer o quê? Porque no Brasil você sabe, muito dinheiro nas mãos dos prefeitos e dos governadores acaba tendo fins escusos, digamos assim. Agora vamos lá para a resposta do Ciro Gomes. A todos os brasileiros eu devo dizer basicamente que essa pergunta parece ser uma escolha que Deus me deu. Por quê? Porque o Ceará tem hoje a melhor educação pública do Brasil e eu modestamente ajudei a produzir isso. Nós temos todos os indicadores de avaliação, 79 das 100 melhores escolas públicas do Brasil e já estamos encaminhando uma equação para esse prejuízo grave que a pandemia causou entre a comunidade escolar. Porém, vamos ter clareza, eu vou fazer durante esse debate um esforço imenso para que a gente entenda que os problemas brasileiros de hoje não são problemas que nasceram agora. O descuido com a educação brasileira parece ser um projeto de governo. Portanto, nós precisamos transformar a educação pública brasileira numa das 10 melhores do mundo em 15 anos. E para isso eu preciso dizer como. Mudar o padrão pedagógico, trocar o decoreba por um ensino emancipador, que os tempos digitais pedem, e reforçar estruturalmente o financiamento. Se nós não mudarmos o modelo de financiamento da educação brasileira, assim como da saúde, assim como de todas as grandes questões, será falsa toda e qualquer promessa ou desconhecimento da realidade em que estamos atolados no Brasil. Então vamos lá, rapidinho aí para fazer o comentário sobre a resposta do Ciro Gomes. Sinceramente, o Ciro Gomes ele se mostra um candidato muito preparado. Primeiro que ele responde de forma direta e com uma proposta clara o que ele pretende fazer. Agora tem um detalhe que é muito importante que eu vou comentar ao longo dos vídeos, porque parece que tudo que se pergunta para o Ciro Gomes no Ceará funciona. No Ceará nós já fizemos. Parece que o Ceará é maravilhoso, parece que o Ceará é Wakanda. Mas espera que ao longo do debate eu
vou mostrar para vocês as referências que ele faz sobre o Ceará e depois eu vou te apresentar um dado importante sobre o Ceará para você tirar aí a sua opinião. Mas na minha questão aqui, na análise do debate, o Ciro Gomes foi muito bem nessa resposta. Ele falou claramente que ele quer mudar o padrão educacional e é isso que o Brasil precisa, na minha opinião. O Brasil precisa de uma revolução educacional, principalmente na maneira de se ensinar e na maneira de aprender. Não dá mais para o século XXI ainda ter uma educação do século XIX. E o Ciro Gomes foi muito claro no que ele disse. Achei que ele foi muito bem na resposta, diferente do Lula, que fez uma resposta completamente vaga. Agora vamos lá. Agora começou a parte mais interessante do debate, né? A parte onde os candidatos perguntam um para o outro. E aí começou assim, olha os primeiros candidatos que falaram. Bolsonaro pergunta para Lula. E qual foi o tema? Corrupção. Exatamente isso. Se liga porque a pergunta é muito importante e fala sobre a Petrobras. Vamos ver como é que o Lula se saiu. A Petrobras, ao longo de 14 anos de PT, se endividou em aproximadamente 900 bilhões de reais. Fruto de desmandos, refinarias começaram concluídas, entre tantas outras coisas. Esses 900 bilhões de reais daria para fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. Ou seja, o povo nordestino sofreu por falta d'água por causa de corrupção do seu governo. Mais ainda, esse montante é equivalente a 120 vezes o orçamento do Ministério da Infraestrutura. Eu estou falando isso para que você tenha noção do tamanho da corrupção somente na Petrobras. E delatores devolveram 6 bilhões de reais. Ou seja, corrupção houve. Ô, Preto Lula, só quer voltar ao poder para quê? Para continuar fazendo a mesma coisa na Petrobras? Bom, então pergunta direta e uma pergunta que vai na jugular do Lula, né? Falando aí sobre talvez o maior calcanhar de Aquiles que o PT e o Lula têm, que é a questão da corrupção na Petrobras, não só na Petrobras, né? Tivemos muitos escândalos de corrupção no governo petista. Agora vem uma grande questão aqui para você fazer a análise da resposta do Lula. Eu quero que você preste muita atenção. O que é que eu espero, e eu acho que a maioria dos eleitores esperam de uma pergunta tão direta quanto essa? Espera que o outro candidato responda também de forma direta, falando especificamente do ponto. Agora, presta atenção como o Lula responde e aí você diz aqui nos comentários se você acha que ele respondeu de forma satisfatória uma pergunta clara sobre corrupção na Petrobras, que de fato ocorreu no governo dele. Eu acho que de vez em quando a gente tem que acreditar, sabe, de que nada acontece por acaso. Era preciso ser ele para me perguntar e eu sabia que essa pergunta viria. Eu acho que isso é importante porque as pessoas precisam saber de que inverdades não vale a pena na televisão. Citar números que são mentirosos também não compensa na televisão. Aqui é importante a gente citar o seguinte, tá? Não teve nenhum presidente da República que fez mais investigação para que a gente apurasse a corrupção do que nós fizemos. E é importante deixar claro que nós fizemos o portal da transparência, a fiscalização da TGU, a lei de acesso à informação, a lei anticorrupção, a lei contra o crime organizado, a lei contra a lavagem de dinheiro, colocamos a AGU no combate à corrupção, fizemos o COAF funcionar e a movimentação bancárias atípicas. Ou seja, colocamos o gato no combate. Então tudo que foi eu, sabe, que nós fizemos no nosso governo. Segundo o Palocci. E aí? Ficou satisfeito com a resposta? E aí, Lula, o que você quer fazer voltando à presidência com relação à corrupção? E aí ele fala o que fez no governo anterior, que criou várias instituições que seriam responsáveis por fazer a investigação. Mas espera aí, essas instituições não conseguiram impedir o rombo desastroso que aconteceu na Petrobras no governo petista. E aí? Então quer dizer que esses órgãos, simplesmente citar que criou órgãos, não é o que a gente esperava de uma resposta. E por que o Lula nunca responde de forma direta a questão da corrupção na Petrobras, o maior escândalo ou um dos maiores escândalos de corrupção do mundo? A mesma coisa se aplica ao mensalão. Parece que essas coisas não aconteceram, parece que isso aí é do multiverso, que não aconteceu nesse universo, que não aconteceu no nosso país. Simplesmente o PT e o Lula parece que eles ignoram completamente tudo isso que aconteceu. Você pode questionar se o Lula é culpado ou inocente, se ele participou ou não, mas o ato de corrupção de fato aconteceu, tanto no mensalão com relação aos deputados, feitos pelo PT, e com relação à Petrobras. Por que fugir tanto de uma resposta direta? Esse é o meu comentário, minha análise a respeito disso. Ele está sempre fugindo. Agora vamos para a tréplica aí do Bolsonaro. Aliás, para a réplica. Tudo no seu governo foi aparelhado, tudo, exceto o Banco Central. Então, se todo mundo fazia mal feito, roubava, desviava, só o ex-presidente não sabia. E o Palocci conclui, na sua delação premiada, que foi reservada uma conta no exterior de 300 milhões de reais, que o senhor recebia pacotes dele mesmo, 50 mil reais, a título de propina. O seu governo foi marcado pela cleptocracia, ou seja, um governo feito à base de roubo. E essa roubalheira era para conseguir apoio dentro do parlamento. Não era apenas para o ex-presidente Lula, era para ele também conseguir apoio dentro do parlamento. Assim sendo, nada justifica essa resposta mentirosa que você deu nessa questão. Sim, o seu governo foi o governo mais corrupto da história do Brasil. E aí, o que você achou? O Bolsonaro foi direto para mim aí, falando aí principalmente do Palocci, amigo pessoal do Lula e ex-ministro da Casa Civil, que em delação premiada à Justiça falou claramente que o Lula sabia de tudo e que contas foram separadas
dadas para o Lula. Aí vem a grande questão. Digamos que o Palocci esteja mentindo completamente. Então, na melhor das hipóteses, o Lula é inocente, não sabia de nada, mas no mínimo ele seria aí um cego. É o cara que tem ali uma corrupção absurda embaixo, né, logo na linha de baixo da sua, ou seja, no primeiro escalão do governo, e ele não sabia de nada? E segundo, qual é o interesse de líderes do Partido dos Trabalhadores terem um ato de corrupção tão grande para comprar deputados para beneficiar o Lula, já que ele não sabia de nada? Vamos aí para a réplica, ou melhor, para a tréplica do Lula. É indescritível o que nós acabamos de ouvir. O presidente precisaria estar informado de que foi exatamente no nosso governo que a Petrobras ganhou o tamanho que ganhou, com a capitalização de 70 bilhões de reais para a Petrobras crescer. O presidente precisava saber que o meu governo é marcado pela maior política de inclusão social, pela maior geração de emprego, pelo maior aumento de salário mínimo, pelo maior investimento na agricultura familiar, pelo maior investimento na criação da Lei Geral da Pequena Empresa, pela criação do Simples. Ou seja, o nosso governo, além disso, foi o governo que mais fez investimento na educação. São 18 universidades federais novas, 178 campi e 422 escolas técnicas que fez uma revolução nesse país. O meu governo deveria ser conhecido exatamente por isso, porque quando eu cheguei na presidência, a gente tinha 3 milhões e meio de estudantes na universidade. Quando eu saí da presidência, a gente tinha 8 milhões e meio de pessoas na universidade. É exatamente isso que é a marca do meu governo. 51 milhões de hectares de terra disponibilizados para efeito de assentamento de pessoas nesse país. O menor desmatamento da Amazônia foi feito no meu governo, dos acordos que nós fizemos. Foi o meu governo que fez o acordo com a Alemanha e com a Noruega para que a gente tentasse, contribuir com a preservação da Amazônia e com a exploração da riqueza da biodiversidade para garantir possibilidade de desenvolvimento para quase 30 milhões de pessoas que moram na Amazônia. Foi o meu governo que deu cidadania ao Brasil nas suas relações internacionais. Nunca antes na história do Brasil, o Brasil foi tão respeitado no mundo, respeitado pelos Estados Unidos, respeitado pelo Chile, pela China, pela Rússia, pela Índia, respeitado pela União Europeia. E foi exatamente no meu governo que nós fizemos com que o país que não tinha um fluxo comercial sequer de 100 bilhões de dólares ultrapassasse 500 bilhões de dólares de comércio no exterior. Esse país, que era um país que quando eu deixei a presidência estava crescendo a 7,5%. Esse país que teve 20 milhões de empregos com carteira profissional é o país que o atual presidente está destruindo. Está destruindo porque ele adora com bravata, adora falar números que não existem, adora entender que o povo que está aí ouvindo a gente acredita no que ele fala. Portanto, o país que eu deixei é um país que o povo tem saudade, é o país do emprego, é o país em que o povo tinha o direito de viver dignamente, de cabeça erguida nesse país. E esse país vai voltar. Então tá aí. Então eu vou te fazer uma pergunta. Com tanta coisa que o Lula falou, de tanta coisa que ele falou aí na tréplica dele, o que tem a ver com a pergunta corrupção? O que ele respondeu de fato sobre a corrupção na Petrobras e o uso do dinheiro para a compra de parlamentares? Nada. Ele ficou citando um monte de coisa, falou de meio ambiente. A pergunta não tem relação nenhuma com meio ambiente, tem a ver com corrupção. E aí, Lula, o que aconteceu na corrupção no seu governo? Você não viu? Você não sabia? Ou seja, você foi aquele que deixou roubar ou você fez parte dos que roubaram? Isso foi o que foi dito na delação premiada, por exemplo, do Palocci. Fica aqui a questão e, na minha opinião, nessa o Lula saiu muito mal e o Bolsonaro fez uma pergunta direta e certeira. Quem prestou atenção, eu acho que conseguiu ver claramente o Lula fugindo de uma resposta direta, porque ele sabe que é comprometedora. Agora vamos aí para a segunda pergunta direta que aconteceu. Ciro Gomes pergunta diretamente para Bolsonaro e o assunto é a fome que no Brasil está crescendo. Vamos ver aí como é que foi a pergunta e como é que foi a resposta do Bolsonaro, depois réplica e tréplica. Bora lá. Presidente Bolsonaro, o senhor, infelizmente, para mim, costuma falar muitos absurdos. Eu não sei se por maldade ou para desviar a atenção dos gravíssimos problemas do governo, seja de inflação, seja de corrupção, seja de problemas familiares, mas assim, entre tantas aberrações que eu já ouvi, que me levaram a certa indignação, eu anteontem fiquei chocado. O senhor disse, pura e simplesmente, que o Brasil não tem gente com fome e que as pessoas não procuram pedir comida, porque o Brasil não tem propriamente fome. As pessoas até não comem bem, eu ouvi o senhor falando, mas que não tem fome no Brasil. O senhor, qualquer pessoa que conhece o Brasil como eu conheço, que anda nas ruas, vê as pessoas com placa pedindo comida, né, qualquer pessoa que não tenha trocado o coração por uma pedra, sabe que a fome está no lado de muitos milhões de brasileiros. Que a subnutrição ofende crianças, da mais jovem das idades. As mães estão nos ouvindo aqui e elas sabem o que é uma criança dizer, mãe, estou com fome. O senhor não teme que isso seja interpretado como conivência com isso? Mais uma vez, o Ciro Gomes manda muito bem na pergunta, uma pergunta direta, uma pergunta que reflete muito a realidade, ou seja, o grave empobrecimento da população brasileira, muito por conta de uma grande situação internacional. Tivemos aí a pandemia, tivemos a questão da guerra, mas também tivemos aí muitos problemas na economia brasileira nesse problema. E ele faz uma pergunta direta para o Bolsonaro. Vamos ver como é que o Bolsonaro se saiu nessa resposta. Então interpreta as informações como se acha melhor. Se a inflação, você tem que falar do fica em casa e economia de vez depois. Agora, mesmo assim, a inflação do Brasil é uma das menores do mundo, menor até que do próprio Estados Unidos. Nós estamos colaborando na geração de empregos. Muitos diziam que apenas a partir do ano que vem voltaríamos aos números de pré-pandemia. Voltamos agora. Pode ter certeza que o mês que vem devemos ter essa taxa chegando a 8%. O nosso PIB está crescendo. Nós fizemos milagre durante a pandemia. Lamentamos as mortes, mas investimos para que empregos não fossem destruídos, como os programas Pronamp e Bem. Atendemos os mais necessitados. Temos aqui dados do próprio IPEA, levando-se em conta o começo do meu governo, 2019, até agora. No mundo, o número de famílias na extrema pobreza cresceu. E no Brasil diminuiu, passou de 5,1 milhões para 4 milhões. Ou seja, nós atendemos aos mais necessitados. Foi o meu governo que negociou o ano passado, passar em média R$190 o valor do Bolsa Família para, no mínimo, R$400.
400 reais. Foi o meu governo, contra o voto do PT na Câmara. Foi o meu governo que, junto ao parlamento, fez diminuir o ICMS dos combustíveis, contra o voto do senador do PT no Senado. E o meu governo, no corrente ano, entre outras coisas, deu mais R$200 para o Auxílio Brasil até o final do ano. E já está garantido com a equipe econômica que esse valor será definitivo a partir do ano que vem. Ou seja, o meu governo atendeu os mais necessitados. E esses mais pobres, que estão passando necessidade, alguns passam fome, sim, não nesse número exagerado. Querer fazer demagogia com o número aqui fica complicado. Aí isso é inadmissível. E diz o próprio dados do IPEA, que, por exemplo, quem ganha até 1,9 dólares por dia está na linha de pobreza. 1,9 dólares são R$10. E o Auxílio Brasil paga R$20. Quem, porventura, está abaixo da linha de pobreza, deve ter gente, sim, passa nessa, sim, é só se cadastrar que vai passar a ganhar, então, o Auxílio Brasil de R$600. Ou seja, é um governo que tem um olhar todo especial para os mais pobres. Demos R$600, 3 vezes maior do que o PT dava lá atrás com o Bolsa Família. E lá atrás era em média R$190 em valores corrigidos, onde tinha a família ganhando R$80 por mês. Nós passamos no mínimo 600 e aquela mãe que tem filho e está sem marido, ela pode passar para R$1.200. Lá atrás, quando se conseguiu emprego, perdi o Bolsa Família. No meu governo, não perde o Auxílio Brasil. Ou seja, um governo que atende os mais necessitados, que procura incluí-los. Não esqueçamos que 38 milhões de pessoas perderam tudo durante a pandemia porque foram obrigados a ficar em casa. E pagamos auxílio emergencial para 68 milhões de pessoas no Brasil. Um governo que pensa nos mais pobres, pensa naquele que passa fome e procura melhorar a vida deles, mesmo tendo contra ele, dentro da Câmara do Senado, partidos como PT, PCdoB, PSOL, entre outros. Então, Ciro, com todo respeito, nós fazemos a nossa parte, temos sim colaborado para que essa chaga seja afastada. Agora, dá uma olhadinha como é que o PDT votou na Câmara essas propostas de reduzir o imposto dos combustíveis e aumentar o Auxílio Brasil. Olha só, acho que o Bolsonaro, na resposta dele, uma resposta longa aí, né, de quase 3 minutos, ele acaba não respondendo a questão diretamente da fome, ou seja, a fome de fato no Brasil cresceu e cresceu bastante, mas ele consegue se sair bem na resposta, embora não responda diretamente a pergunta. E ele começa falando, já dando uma alfinetada em tudo que aconteceu com relação à pandemia. Aquela história de fique em casa e a economia a gente vê depois. Porque, ao meu ver, e eu posso fazer aqui uma meia-culpa, eu fui um defensor do fique em casa, eu acho que realmente foi importante e era muito importante o fique em casa, principalmente ali nos primeiros meses. Mas, sem dúvida, da maneira que aconteceu, um fique em casa completamente irrestrito, um lockdown de quase um ano, de fato prejudicou muito a economia do Brasil e hoje, né, depois de tudo passado, fazendo uma reflexão, acho que a coisa deveria ter sido levado com mais cautela, mas aí houve uma falta de gerenciamento do próprio presidente, junto com governadores, STF, prefeitos. O Bolsonaro, na minha opinião, deveria ter buscado o entendimento e não um combate nesse aspecto. Depois ele começa a citar muitos números, o que acaba desviando um pouco, você não fica sabendo se isso é de fato verídico, se não é, e sai citando números, mas ele fala coisa importante. Ele fala que, embora exista fome no Brasil, e ele admite que existe a fome, mas ele fala dos programas emergenciais do Auxílio Brasil e também do programa emergencial que de fato socorreu muita gente e evitou que muita gente passasse fome ou passe nesse momento com a Renda Brasil aí hoje de R$600 e até podendo ser maior para as mulheres. Então não responde a questão como um todo, né? O Brasil tem muita gente passando fome, isso é uma chaga do país, ele até reconhece, mas eu acho que ele se sai bem na resposta do Ciro Gomes. Eu considero uma verdadeira aberração termos a testa da administração nacional brasileira, um presidente que desconhece. A Rede Pensão é uma das instituições mais respeitadas do mundo. São números recentes, 33 milhões e 100 mil brasileiros estão passando fome. 125 milhões de brasileiros, você está nos ouvindo aí, não comeram as 3 refeições. Só uma de cada 4 crianças no Brasil fazem 3 refeições. Por isso eu quero encerrar essa disputa de quem é que é mais Papai Noel em véspera da eleição, Bolsa Família mais 200, que mostra os limites politiqueiros de uma política de renda. Nós temos que transformar isso numa política de renda como uma perna da Previdência Social. O programa de renda mínima Eduardo Suplicy vai garantir R$1.000 por domicílio. Peço que você acompanhe os detalhes nas minhas redes, todas as fontes de financiamento, de onde é que vem o dinheiro, e com isso eu acabo definitivamente com a fome e também com a manipulação política e demagógica da fome e da miséria do povo por esse tipo de interesse. 2019, 5 milhões e 100 mil famílias abaixo da linha de pobreza. Mesmo com pandemia, 2022, 4 milhões de famílias. Estamos melhorando sem demagogia e com responsabilidade fiscal. Então, olha só, Bolsonaro realmente manda bem aí, agora com esse número finalizando, né, em 10 segundos aí, ele manda bem, né, fechando aí de forma direta, só que tem um detalhe aqui que é interessante falar um pouco sobre história, né, sobre a história dos candidatos e a sua vida política. O Bolsonaro, enquanto parlamentar, ele era um severo crítico do programa Bolsa Família, que é um programa de transferência de renda criado pelo PT. A grande verdade é que o Renda Brasil é basicamente a mesma coisa que o Bolsa Família, só que com um nome diferente e um valor ainda maior. E ele falava que isso era uma espécie de compra de votos. E é exatamente o que ele está usando atualmente, embora, na minha visão, seja extremamente necessário. Era necessário na época do PT, no Bolsa Família, é necessário hoje. Mas o Bolsonaro, enquanto parlamentar, era veementemente contra esse tipo de auxílio. E aí, como é que fica aí o Bolsonaro do passado com o Bolsonaro do presente? Vamos seguir em diante. Bom, temos aí então agora uma participação especial do Felipe Dávila, faltou um acento ali no ar do Felipe Dávila, pergunta para o Ciro Gomes. Vamos ver aí o que vai rolar nessa pergunta. O tema é educação e vamos ver como é que o Ciro Gomes vai sair nessa.
Neste Brasil, em que nós gastamos 5,8% do PIB com educação há tantos anos, as crianças continuam não aprendendo, os professores continuam não ensinando. E eu pergunto para você que tem um exemplo de sucesso em Sobral, como você tem mesmo no Fundamental 1, o que é que nós precisamos fazer para acabar com esse descalabro da educação? Agora, recentemente mesmo, mais de 4 ministros da educação, roubo no FNDE, como sempre. O que nós temos de fazer para ter uma educação de qualidade? Porque não é gastar dinheiro, é transformar a educação de qualidade para o brasileiro. Só um momento, uma pergunta excelente aí do Felipe Dávila, tá? O Brasil é um país que investe em números totais, tá? Uma boa parte do PIB em educação. O Brasil investe muito em educação. Só que não importa o governo, não importa a época, a educação brasileira continua sendo uma tragédia. A educação brasileira é uma tragédia e existem várias causas para isso, mas para frente eu posso falar um pouco a respeito disso. Mas vamos ver como é que o Ciro Gomes se saiu com relação à educação. Será que ele vai falar do Ceará de novo? Presta atenção aí. Professor Felipe Dávila, eu lhe saúdo e agradeço essa pergunta. São duas graves questões que nós precisamos considerar em relação à educação. A primeira é que tipo de educação nós oferecemos. De fato, com o mesmo dinheiro que nós aplicamos, já poderíamos ter, como o Ceará mostra, um padrão de educação muitas vezes melhor para o filho do trabalhador e para a filha do trabalhador. Por quê? Porque o padrão de escola que se oferece hoje na rede pública, salvo muito maravilhosas exceções, é o ensino do século XIX, é o ensino do século XX, é o decoreba, é o ensino sem graça, é o enciclopedismo raso, em que o menino é obrigado a decorar coisas que não têm sentido para ele em tempos de Google. Isso é puro lixo. Essa é a primeira grande questão. Mudar o padrão de educação para oferecer uma pedagogia da teoria digital, do mundo do conhecimento. A outra, Felipe, entenda, é financiamento. O Brasil gasta per capita muito menos do que aquele padrão que a Europa, por exemplo, gasta, que os Estados Unidos gastam, e hoje nós estamos obrigados a competir com eles, em terceiros mercados ou no mercado brasileiro. Me pergunte na sequência como fazer isso, e eu também, se tiver oportunidade, quero dizer ao povo brasileiro que eu serei o presidente da educação e aquele que vai cuidar do bolso da família pobre brasileira. Olha aí, cara, o Ciro Gomes foi muito bem nesse debate, na minha opinião. Olha só, ele fala duas coisas fundamentais aí, até contradizendo um pouco o que eu falei aqui, né? Primeira coisa que ele fala, e eu concordo absolutamente com essa primeira parte dele, completamente. Precisamos mudar, ele já tinha dito isso antes, né? O modelo educacional brasileiro. Chega desse modelo do século XVIII, XIX de decoreba. Nós, professores, eu sou professor, boa parte do que nós ensinamos nas escolas não serve para muita coisa. É basicamente uma decoreba, é simplesmente ficar repetindo dados para fazer uma prova para ser aprovado em alguma coisa. Então precisamos mudar. Numa época de Google, numa época de mundo digital, é fundamental a educação ser transformada. Agora é o seguinte, a transformação na educação não parte do aluno, parte do professor e é a longo prazo. Precisamos de uma reforma educacional que comece pela formação do professor para só depois chegar no aluno. É uma transição de longo prazo. E a segunda coisa que ele fala, também muito importante, já está contradizendo o que eu falei, dizendo que precisa mudar o financiamento, aumentar o investimento em educação, ou seja, mais dinheiro para a educação proporcionalmente ao PIB, ou seja, aumentar a fatia do PIB que vai para a educação. Mais uma vez, Ciro Gomes mandou muito bem. Vamos ver o que o Felipe Dávila tem para falar. Felipe Dávila, isso, falar sobre a educação na sua réplica. Para colocar o Brasil entre os melhores países do mundo, nós temos de focar no aprendizado do aluno. A gente desperdiça dinheiro público com a máquina pública. Isso não melhora o aprendizado do aluno. A criança não aprende. Nós precisamos investir na carreira do professor, uma carreira para valorização do professor. O professor precisa aprender da aula. O curso de pedagogia precisa mudar completamente. É completamente arcaico hoje. E mais do que isso, nós precisamos investir no ensino profissionalizante para reter os nossos jovens na escola, porque senão existe esse êxodo de mais de 48% dos jovens da escola. Então, educação profissionalizante, focar na formação dos professores e mensurar o aprendizado do aluno e não ficar desperdiçando dinheiro público com o gasto da máquina pública. Essa é a forma de fazer a educação no Brasil ser de verdade. No governo do PT teve muito gasto com educação, mas 50% das crianças não estavam devidamente alfabetizadas aos 6 anos e 4 em cada 100 só sabiam conteúdo de matemática no fim do ensino médio. Então tá aí, ó. Mandou muito bem, tá? Também. E, inclusive colaborando aí. Parece que os dois estavam até combinando aí o que ia acontecer, né? A questão de mudar completamente o padrão educacional, como eu falei aqui, revolucionar os cursos de pedagogia, os cursos de licenciatura em geral, não só pedagogia, geografia, história, português, matemática, para com esse decoreba de querer ficar procurando o X ou ficar decorando capital de cidade ou coisas do tipo. Vamos lá, a tréplica do Ciro Gomes. O desastre da educação brasileira é medido pelos indicadores de avaliação. Se nós estabelecemos o PISA, que é o termo de avaliação internacional, o que de fato nos recomenda aprofundar o debate. Deixa eu ver, motivar o professor, retreinar o professor para que ele passe a fazer essa pedagogia emancipadora. Só um minutinho, porque eu preciso falar disso uma vez que eu sou professor. Investimento na formação do professor. O professor precisa ser melhor formado e o professor precisa ser valorizado com melhores salários, principalmente nas escolas públicas e principalmente nas escolas do interior. A carreira do magistério ela precisa ser atrativa para atrair as melhores cabeças, as mais pensantes, as melhores notas. As melhores notas não devem ir apenas para medicina ou para direito, deveriam ir para o magistério também. Só que geralmente o magistério tem as piores notas, por exemplo, em um vestibular. A maioria das pessoas que prestam vestibular e têm as maiores notas vão escolher engenharia, vão escolher medicina, vão escolher direito. Geralmente a pedagogia ou as licenciaturas ficam como última escolha, geralmente. Que a garotada possa ir para a escola interessada em dominar as tecnologias digitais e pensar fora da caixinha do decoreba. Ensinar o mesmo conteúdo de pontos de vista diferentes para estimular a autonomia
autonomia intelectual. Isso eu já vi funcionando e nós estamos experimentando isso com extraordinário êxito no Ceará. Só para você ter uma ideia, Felipe, 60 de cada 100 alunos do ensino médio do Ceará já estão em tempo integral. Boa parte profissionalizantes, saem dali com estágio remunerado os 6 primeiros meses pelo governo e mais de 93% ficam retidos pelas empresas porque nós fazemos essa aposta. Não é? E essa é uma experiência que eu quero generalizar para todo o Brasil. Mas, meu irmão, me permita lhe cumprimentando. Nós precisamos entender que sem remuneração decente, sem financiamento decente, isso tudo não vai acontecer. O piso salarial do magistério brasileiro, comparado com o mundo, é de encher de vergonha. Viva o magistério brasileiro que consegue dar aula um mês inteiro, sem material, sem equipamento, numa lousa com giz, sabe? Ganhando R$3.500. Em alguns estados, muitos municípios sequer estão pagando piso salarial. Qualificar a gestão das escolas também é um elemento essencial. Muitos lugares do Brasil não há padrão de avaliação. A gestão escolar é indicação de político, de vereador. Isso tem que ser uma carreira de Estado, como nós fazemos no Ceará. Isso é verdade. Principalmente em municípios, tá? Todo o sistema educacional fica a cargo do prefeito, fica a cargo do vereador, embora exista um modelo nacional a se seguir pelo MEC. Agora vamos lá que ele vai falar do Ceará, vamos ver o que ele tem para falar aí do Ceará. Todos os dirigentes de escola são capacitados, treinados, concursados, em que se percebe, inclusive, dotes de liderança para além de gestão, contabilidade, essas coisas todas, e envolver as famílias, acompanhar aluno a aluno para que ele não perca a idade escolar certa na capacitação. Isto é o que vai mudar o Brasil. E em qualquer circunstância não haverá essa mudança de qualidade na educação, senão com esses números. O PT, por exemplo, se gaba, o Lula acabou de falar, o presidente Lula, de milhões de crianças, de adolescentes, de estudantes que foram para o ensino universitário. É verdade. O Brasil tem hoje 18 de cada 100 garotos de 18 a 25 anos no ensino superior, a Colômbia tem 42. E quando nós vamos olhar que tipo de escola passaram no governo do PT, do Lula, 40 bilhões de reais para empresários privados, deixando um garoto endividado no começo da vida com uma conta de 110 a 150 mil reais no FIES. Isso é uma coisa absolutamente chocante, isso não é educação. Mais uma vez, manda muito bem, cita o Ceará como um modelo, né? Mais uma vez, será que o Ceará de fato é esse modelo mesmo? É esse estado à frente aqui no Brasil? Bom, a gente vai ver isso mais no final com um dado que eu vou apresentar para vocês. Mas mais uma vez aí, tanto Felipe Dávila manda muito bem, quanto o Ciro Gomes manda melhor ainda, falando aí da mudança completa do padrão educacional. Agora entenda, isso não é uma maneira, isso não é rápido, tá? A mudança na educação é a longo prazo, mas a educação precisa virar uma questão de Estado e deixar de ser uma questão de governo urgentemente. Bom, mudando o bloco aí do debate, agora os jornalistas voltam aí ao palco e voltam a fazer perguntas para os candidatos e agora a pergunta será sobre economia. Vamos ver aí o que aconteceu nesse ponto e olha, vai ficar quente o debate. Minha pergunta é para o presidente da República e candidato Jair Bolsonaro, com comentário do ex-presidente da República e candidato Lula. Um dos assuntos mais comentados nesse momento na nossa sala digital em parceria com o Google e o YouTube na área de economia é auxílio emergencial. Acho que não se discute mais que o Brasil precisa de um programa de transferência de renda, seja Auxílio Brasil, Bolsa Família ou o nome que for. A minha pergunta é, neste momento, aprovado até o final do ano, temos o auxílio a R$600, além de auxílio caminhoneiro e também auxílio taxista. No ano que vem o orçamento prevê R$400, porém o presidente Bolsonaro e o ex-presidente já disseram que manteriam a R$600 esse valor. Mas de onde sairá esse dinheiro? Se romperá o teto de gastos? Se retirará dinheiro de outros orçamentos de ministérios? Obrigado, por favor. Mais uma pergunta importante, falando sobre a necessidade aí, né, de um programa de transferência de renda, e aí o jornalista vai muito bem, independe do nome, podia ser Bolsa Escola, como aconteceu aqui em Brasília com Cristóvão Buarque, ex-governador, pode ser Bolsa Família, pode ser o Renda Brasil, não importa o nome. Agora ele vem com a grande pergunta, de onde vai sair o dinheiro para se manter esses programas ou até ampliá-los? E o gasto, o teto de gastos vai ser ultrapassado, vai ser furado, ou seja, o Brasil vai gastar mais do que arrecada? Imagina você na sua casa gastando todo mês mais do que você recebe de salário. Qual seria a consequência? Vamos ver aí como é que saiu, como é que foi o Bolsonaro e como é que foi o Lula? Manda ver. Bolsonaro, presidente da República e ex-presidente Lula. Até o ano passado era de R$192 em média. Nós passamos para 400 de forma definitiva, contra o voto do PT na Câmara. Ato contínuo, nós, nesse ano, por uma PEC, acrescentamos R$200 até o final do ano. Ou seja, no momento o Auxílio Brasil é de R$600. E nós vamos manter esse valor a partir do ano que vem. Tá? Logicamente, esse auxílio se aproxima do mínimo necessário para a pessoa sobreviver, sair da linha da pobreza de forma mais concreta. Onde retirar dinheiro? Tenho acertado com a equipe econômica, conversado com isso, dentro da responsabilidade fiscal. Quando, por exemplo, ano passado, nós passamos R$400, ninguém acreditava. Nós conseguimos renegociar os precatórios contra o voto do PT na Câmara. E para o PT, quanto pior tiver o povo mais pobre, melhor é para eles fazer política em cima disso. E, obviamente, quando se fala de auxílio para comprar alimentos, isso tem a ver com a inflação. E nós conseguimos, no corrente ano, diminuir o teto do ICMS em todo o Brasil. De forma que a gasolina hoje tem estados está abaixo de R$5. Tem estados também que o álcool, o etanol está abaixo de R$4. Contra o voto dos senadores do PT lá no Senado Federal. Como conseguir recurso? Não roubando. Não metendo a mão no bolso do povo. O que é não roubar? Estatais, por exemplo. Nós podemos, está programado, recursos das estatais irem para esse lado de cá do orçamento. Em governos anteriores, as estatais davam lucro muito baixo ou até prejuízo. No nosso governo, o lucro está chegando a casa dos R$200 bilhões. E nós temos, deixar bem claro, você fala do orçamento como um todo, aumentando a arrecadação, diminuindo impostos, como diminuímos o IPI por decreto. Como temos diminuído impostos em vários produtos, imposto de importação, vários produtos. Ou seja, o governo está agindo na contramão do que sempre fizeram no passado. O outro lado, muitas vezes, fala em taxar grandes fortunas. Isso faz com que o capital vá embora. Ou seja, o nosso governo tem esse olhar, tem recurso, tem meios e fará com responsabilidade essa manutenção dos R$600.
Olha, na boa. Eu juro que eu esperava que o Bolsonaro fosse muito pior nesse debate do que ele foi. Na verdade, eu nem acho que ele foi pior, né? Ele foi bem no debate, na minha análise. O Bolsonaro ele conseguiu responder diretamente as perguntas sem ficar fugindo, sem ficar inventando outras coisas para não responder as perguntas. Ele fala o seguinte: como é que a gente vai conseguir recurso aí para poder pagar esse Auxílio Brasil aí e essa transferência de renda? Simplesmente reduzindo os impostos para que os produtos fiquem mais baratos, aumentando aí a arrecadação, e ele já dá uma cutucada no PT aí importante: não roubando, uma vez que o PT é conhecido aí por grandes escândalos de corrupção. E ele ainda fala que ampliou o valor do auxílio emergencial, do Renda Brasil, contra o voto do PT no Senado, se eu não estiver enganado. Ou seja, ele dá uma cutucada bem direta no PT e dá aí uma resposta, eu acho que bem direta ao jornalista que perguntou: acho que o Bolsonaro saiu bem. E aí, será que o Lula tem uma proposta efetiva? Vamos ver. Bom, é importante lembrar que a manutenção dos R$600 não está na LDO que foi mandada para o Congresso Nacional. Ou seja, significa que existe uma mentira no ar. Não está na LDO a manutenção dos R$600. A segunda coisa, que é em verdade, é que o PT, já faz 2 anos que o PT tem reivindicado os R$600 no Bolsa Família. A bancada do PT votou favorável, porque a bancada do PT acha que o povo tem que receber efetivamente esse auxílio, mas é preciso que a gente faça essa política concomitante com a política de crescimento econômico, com a política de geração de emprego, de geração de oportunidades de pessoas, coisa que não está pensado em nenhum momento. Então, o candidato, ele adora citar números absurdos, que nem ele acredita, e saber o seguinte: já vendeu a Eletrobras, já vendeu a BR, está fatiando a Petrobras, privatizou a BR. Agora se liga. Ele não sabe o que falar. Simplesmente, nessa pergunta, na questão econômica, o Lula não sabe o que falar. O tempo dele, ele simplesmente, no meio do assunto, ele para e fica olhando para o jornalista. E aí? Olha a cara do Bolsonaro em relação a essa resposta do Lula, ele não saber o que responder. Presta atenção. Constrangedor. Bolsonaro, o senhor tem 1,30 para sua réplica. Olha, o PT foi contra o R$400 atrás, votou sim para de mentir, para não ter o DNA, mentir e inventar números. Né? No corrente ano, discursaram contra e votaram a favor. Questão de LDO. Você resolve. Eu tenho contato com a liderança da Câmara. Após as eleições, podemos fazer algo mais concreto, mais detalhado para buscar recursos para pagar os R$600. Nós não podemos ser aqui inconsequentes, ficar anunciando: vou dar isso, vou dar aquilo, vou tirar imposto de renda de professor, não sei o que. Só mentira. Tá? O orçamento é outra coisa. Temos um teto de gasto e temos onde tirar recursos. Temos muita coisa planejada nesse tocante. Tenho certeza. Os mais pobres, diferentemente do PT lá atrás. Por que o PT lá atrás não aumentou, pagava uma miséria de Bolsa Família? Era uma miséria. Tinha gente que ganhava R$80 por mês. Família ganhando R$80 por mês. E nós agora entramos nessa área para valer. Está preocupado com votos, apenas votos, mas nada além disso, mentindo sobre números. Lembra quando eu dizia que tinha 25 milhões de crianças abandonadas no Brasil? E falei isso rindo lá fora do Brasil? Ou seja, nós temos ao nosso lado a verdade e a responsabilidade. Nunca tivemos tanto dinheiro de fora do Brasil investido aqui. Inclusive, em torno de 20% do nosso PIB. É um governo que está dando certo, a economia está bombando e o Brasil está sendo exemplo para o mundo nessa área. Cara, o Bolsonaro mandou uma agora no Lula que eu não sei se você percebeu. Se liga aqui no que o Bolsonaro disse. Isso aqui é uma verdade muito importante para você ficar atento. O Lula, ele fala, agora há pouco, né? Falou que o Bolsonaro fica citando números absurdos, números que nem mesmo ele acredita. Olha o que o Bolsonaro respondeu. O Bolsonaro falou o seguinte: você era o cara que ficava andando, viajando pelo mundo, contando mentiras sobre o Brasil. Existe um vídeo na internet, basta você pesquisar aí, que o Lula vai falar do número de crianças que moram na rua, ou seja, crianças abandonadas, pedintes na rua. E ele falava que existiam milhões de crianças brasileiras, isso nos anos 90, né? Não lembro se 90 ou 80, que eram pedintes na rua, que eram mendigos na rua, né, em situação de rua. E aí um apoiador do Lula chega lá e fala: Lula, é impossível. Se existisse esse tanto aí de criança na rua, a gente não ia conseguir andar nas cidades. E o Lula fala que era bonito falar mal do Brasil. Ou seja, o Lula foi o cara que durante muito tempo ele saiu pelo mundo, viajou pelo mundo para falar mal do Brasil, inventando números que não existiam. Ele inventava um número da cabeça dele qualquer e ele fala nesse vídeo. Ele inventava números, colocava números exorbitantes e absurdos e as pessoas no exterior, na Europa principalmente, levantavam e aplaudiam ele de pé. Nessa, o Bolsonaro se saiu muito bem, lembrando aí esse fato do Lula contando mentira e agora falando que o Bolsonaro aqui cita números absurdos. Mas agora vamos aí se o Bolsonaro se saiu bem, se o Bolsonaro foi bem aí nessa relação direta com Ciro, mas principalmente com Lula, agora o Bolsonaro conseguiu jogar a estratégia do debate dele na lama. Até coloquei aí, ó, atenção, jornalista Vera Magalhães. Pois é, a jornalista Vera Magalhães vai fazer uma pergunta para o Ciro Gomes sobre vacinação e vai pedir para o Bolsonaro comentar. Olha o que o Bolsonaro fez. Presta atenção.
Candidato Ciro, a cobertura vacinal no Brasil vem despencando nos últimos anos. A cobertura para vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo e outras doenças, foi de 71% em 2021 e ainda não chegou a 50% nesse ano. A da poliomielite, que já chegou a ser de 96% em 2012, caiu a índices um pouco superiores a 67%. Queria saber do senhor em que medida o senhor acha que a desinformação sobre vacinas, difundida inclusive pelo presidente da República, pode ter contribuído, além de agravar a pandemia de Covid-19 e causar mortes que poderiam ter sido evitadas, também para desacreditar a população quanto à eficácia das vacinas em geral. E qual é a sua proposta para recuperar o Plano Nacional de Imunização, que já foi um orgulho nacional e uma referência para o mundo? Olha só, o que eu acho dessa pergunta? Primeiro, porque você vai ver qual foi a reação do Bolsonaro, uma reação bem reprovável, completamente reprovável. Olha só o que ela fala, ela vai falar sobre vacinação e ela não está citando apenas a questão da Covid, tá? Ela está citando a questão da vacinação em geral e dizendo que o Bolsonaro espalhou desinformação e desincentivou a vacinação, mas ela fala de vacinas, ela não deixa claro, por exemplo, que é a vacina da Covid-19, pelo menos fica no ar que o Bolsonaro ou o governo Bolsonaro teria desincentivado as pessoas a tomarem vacina de maneira geral, como se existisse um grande movimento anti-vacina aqui no Brasil, que ao meu ver não existe. Com relação à vacina da Covid-19, eu acho que o Bolsonaro mandou muito mal mesmo, mas com relação às vacinas em geral, eu não tenho informações sobre o Bolsonaro desincentivando aí a população a se vacinar. O problema do brasileiro não estar se vacinando nesse momento, na minha visão, são outras questões, como por exemplo, o fato de muitas doenças terem sido erradicadas que estão voltando agora, como o sarampo, mas o povo acaba relaxando nessa questão e não se vacina. Agora, com relação à Covid, Bolsonaro mandou mal mesmo. Olha o que o Ciro vai falar e depois se liga no absurdo do Bolsonaro. Se liga. Vera, se você olhar o Brasil, tudo está fora do lugar. Mas é tudo mesmo está fora do lugar. É uma coisa que me choca ouvir o presidente Bolsonaro dizer que a economia está bombando. Hoje no Brasil, meu irmão, vamos lá, eu me emociono e quero segurar aqui a minha indignação. Mas espera um pouquinho. Sabe, entre desalento, 5 milhões de brasileiros desistiram de procurar emprego. Entre desemprego aberto, que é o brasileiro que está indo de porta em porta todo dia de manhã, pulando a catraca do ônibus porque não tem dinheiro para pagar a passagem, sabe? E o trocador deixa e volta para casa com a boca amarga. Não tem vaga, não tem vaga. Lá se vão mais 10 milhões de brasileiros. Mas o que mais está me chocando e vendo esse nível de alienação e de ódio, de coisas assim, mentira para cá, mentira para lá, isso é o Brasil que essa gente está produzindo, dividindo a nossa nação. Eu quero reconciliar. Mas espera um pouquinho, quase 50 milhões de pessoas não estão nos ouvindo nesse debate. Essa é a minha contradição. Eu falo por eles, mas eles estão aí esfolados, vivendo na informalidade mais vil. Sabe o que é informalidade? Eu vou repetir para quem embruteceu o coração. Informalidade é uma jornada semanal de 50, 60 horas semanais, sem descanso remunerado semanal para ir pro templo, agradecer a Deus ou pedir luz, sabe? Sem férias, sem 13º, a saúde mental do nosso povo, Vera, está se deteriorando do jeito, nunca se pediu tanto na rede de atenção psicossocial, remédios, sabe? Remédio para dormir, remédio para nervo. Mas sabe o que nós estamos produzindo? 50 milhões de brasileiros, em números redondos, vão envelhecer daqui 15, 20 anos, Soraya, senadora, e não vão ter cobertura de aposentadoria nenhuma. E aí, vamos lá, vacina. Isso é o trivial. Eu fui governador, fui prefeito de uma capital, nossa meta era cumprir 100% da vacinação e ganhamos prêmios internacionais. Fui ganhar o prêmio de combate à mortalidade infantil. Na ONU, um dos elementos foi que nós cobrimos 100% da população do Ceará. Havia campanha, esclarecimento, a vacina estava no tempo e na hora, bem acondicionada, bem transportada, era um grande mutirão. Sumiu tudo isso. É o desastre brasileiro por onde você queira considerar. Mandou bem, falou bem de novo, mas como sempre, falando da onde? Ah, meu amigo, no Ceará, inclusive ele falou que a cobertura vacinal do Ceará era de 100%, mas tudo isso sumiu. Bom, no Ceará não sei por que sumiu, né? Porque o governador lá é o irmão dele, quer dizer, agora o irmão dele é senador, mas já foi governador também. Vamos ver aí o que vai rolar aí com a resposta do Bolsonaro. Agora eu quero que você fique muito atento, porque o Bolsonaro, agora ele jogou o debate dele fora. Presta atenção. Vera, a gente podia esperar outra coisa de você. Você dorme pensando em mim, você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido num debate como esse, fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Mas... Sério, Bolsonaro? Sério que é assim que você está pretendendo ganhar as eleições? Fazendo um ataque direto? Se você acha que ela fez uma acusação inverídica, mentirosa, uma fake news, por que você não combate com a informação correta? Não assim, não com essa agressividade. Tudo bem, segue. não pedi a tua opinião. Não pedi a tua opinião. Olha, Por já favor, está apelando. candidatos, por favor. Já está apelando. Por favor. Já está apelando. A senhora fez uma frase lá na CPI, é o seguinte, frase tua. Não é porque houve malversação de Já está falando agora da Simone Tebet, tá? dinheiro público que devemos investigar. A senhora foi conivente com a corrupção na CPI, não achou nada contra mim. Escondeu o Carlos Gabas, que desviou 50 milhões de reais e não foi investigado pela CPI. A senhora é uma vergonha no Senado Federal. E não estou atacando mulheres, não. Não vem com a historinha atacar mulher, de se vitimizar. Vera, você realmente foi fantástica, né? Deu oportunidade para falar um pouco de verdade sobre você. Vocês estão vendo. Lembra daquela que o Lula se atrapalhou todo no meio da resposta sobre economia porque não sabe o que falar? Pois é, agora o Bolsonaro, além de ter sido completamente grosseiro e ter sido completamente equivocado aí, para falar o mínimo, né, nessa resposta dele, tanto para Vera Magalhães, a jornalista, que se o Bolsonaro se sentiu aí contrariado, poderia ter respondido com as informações corretas, quanto com a Simone Tebet, ele simplesmente falou, eu tenho uma coisa preparada aqui para você, ou seja, provavelmente ia tirar ali alguma pergunta ou alguma
afirmação. Só que ele estava perdido no meio dos papéis porque não estava preparado para devolver ali com raciocínio rápido, provavelmente o que ele achou uma injusta agressão da jornalista. Bolsonaro nessa jogou o debate fora e se saiu muito mal, podendo perder votos importantes no nicho do eleitorado que ele tem menos força, que é justamente o eleitorado feminino. Vamos ver quais serão as consequências disso. Isso ainda vai ter repercussão no próprio debate. Vamos para a tréplica aí do Ciro Gomes. Direito de resposta. Eu quero reconciliar o Brasil. Enquanto persistir esse nível de agressividade, sabe, de PT, ainda agora eu vim entrando aqui na Bandeirante, estava lá a turba do PT, batendo no carro, atravessando bandeira, eu conheço isso. PT faz muito isso mesmo. Isso vai produzir coisas que o Brasil não merece. E nós precisamos restaurar a paz, reconciliar o Brasil ao redor de um novo e generoso projeto nacional de desenvolvimento que mude esse modelo econômico. Brigam para valer, mas patrocinam o mesmo modelo econômico. Brigam para valer, mas patrocinam o mesmo modelo de governança política em que a corrupção e a fisiologia são o centro do modelo de organização da política brasileira esses últimos 30 anos. Mudar o Brasil significa, vamos, devolver a condição que nós sabemos fazer. O Brasil era mencionado como exemplo em cobertura vacinal. A vacina está aí tecnologicamente dominada, mas infelizmente nós vimos propaganda contra a vacina. Disputa politiqueira com quem é o pai da vacina. Propina na compra de vacina. Isso é onde nós estamos, muito próximo do fundo do poço. Eu tenho pedido a Deus, meu irmão. Eu tenho vontade, assim, sabe, de me conectar com o seu coração, para que a gente bote a mão na cabeça e pare um pouquinho para pensar. A ciência da insanidade é repetir o passado e achar que vai ter resultado diferente. Não vai. Me dê uma oportunidade, vamos mudar o Brasil, tá na hora. Chega de ódio, chega de competência, sabe? Chega de projeto, de falta de projeto, absoluta falta de projeto. E ele tem razão. Se você parar para analisar a fala dos candidatos, é uma falta de projeto. O Ciro é um dos poucos que apresentam um projeto claro. Você pode discordar completamente do projeto do Ciro, que eu acho que tem muitos problemas, mas ele apresenta um projeto claro para o Brasil, os outros não tanto. Ou talvez nada, né? Vamos aí para mais um episódio, mais um momento do debate que diz assim, ó, pergunta de jornalista agora vai falar sobre a união da esquerda. Essa pergunta foi interessante porque ela foi direcionada ao Lula e com comentários do Ciro Gomes. E aí, a esquerda vai se unir? Será que Lula e Ciro Gomes voltarão a ser um só? Vamos ver. Candidato, o senhor tem falado sobre a necessidade da união da esquerda, mas o senhor e o candidato Ciro Gomes vivem um clima de hostilidade. Recentemente, o candidato Ciro Gomes afirmou, abro aspas, que o senhor considera o povo um bando de imbecis e também afirmou que já viu o senhor se corrompendo. Em resposta, o senhor afirmou que não leva o Ciro a sério. Como o senhor espera atrair o apoio do candidato Ciro Gomes para um segundo turno, caso o senhor vá para o segundo turno e ele não, e para o candidato Ciro Gomes, o senhor pretende apoiar o candidato Lula se ele for para o segundo turno e você não? Lembrando que tanto Lula quanto Bolsonaro são de esquerda, partido de esquerda, um do PT, outro do PDT. E lembrando que o Ciro já foi ministro do Lula lá em 2003 até 2006, se eu não me engano. E aí? O que o Lula pensa do Ciro Gomes? Senhor não? Eu falo sempre do Ciro Gomes uma coisa. Eu tenho um profundo respeito pelo Ciro Gomes. Sou grato ao Ciro Gomes que esteve no governo comigo de 2003 a 2006. Mas o Ciro, nesse instante, ele resolveu não estar conosco, sair com candidatura própria. É um direito dele, não sou eu que vou impedir. Eu estou construindo uma aliança política com 10 partidos políticos, todos os partidos de esquerda e progressista, e nós vamos ver se ganhar as eleições, tentar ver se ainda conseguimos atrair o PDT para participar conosco do governo. Eu sempre digo o seguinte, tem 3 pessoas no Brasil que eu trato com deferência. Mário Covas, Riquião e Ciro Gomes. De vez em quando eles podem até falar mal de mim, que eu não levo em conta, porque eu sei que eles têm o coração mais mole do que a língua. Eles têm o coração muito mais mole, são muito mais compreensivos aos problemas sociais. Então, é o seguinte, eu espero que o Ciro, nessas eleições, não vá para Paris. Eu espero que o Ciro fique aqui no Brasil, que a gente sente para conversar e possa construir a verdadeira aliança política que ele sabe que vai ser construída. Olha aí, o Lula dá aquela lambida no Ciro Gomes, né? Toca o coração mole lá do Ciro Gomes, e o Ciro Gomes ainda dá uma risadinha, mostra que de fato tem uma intimidade grande com o ex-presidente, e o Lula ainda dá uma cutucada, falando que o Ciro Gomes foi para Paris, né, nas últimas eleições, quando ele saiu ali no primeiro turno, né, não conseguiu ir para o segundo turno, foi para Paris para poder não votar, embora o Ciro Gomes disse que voltou antes da data do segundo turno e votou no Haddad. E aí, o que será que o Ciro Gomes vai responder a respeito dessa cutucada aí do Lula? Veja que o clima vai dar uma esquentada entre os dois. O Lula é esse encantador de serpente, assim, vai na emoção das pessoas, cativa, tem uma relação bastante antiga, e ele quer sempre trazer a coisa para o lado pessoal. Não é pessoal. Eu atribuo ao Lula a contradição econômica do Lula, a contradição moral do Lula e do PT, o Bolsonaro. Eu não acho que o Bolsonaro desceu de Marte com essas contradições todas. O Bolsonaro foi um protesto absolutamente reconhecido, respeitosamente por mim, contra a devastadora crise econômica que o Lula e o PT produziram e que ele apaga. Ele faz números assim e esquece. Se você tomar, e eu vou fazer isso durante esse debate, a média de crescimento econômico do período do PT é medíocre. É igualzinho a do Fernando Henrique Cardoso. O desemprego que está aí de 10, o Bolsonaro recebeu com 12, recebeu do PT. E a razão da minha distanciamento é que, infelizmente, o Lula se deixou corromper mesmo. Está com Gedel Vieira Lima, está com Renan Calheiros, está com Eunice Oliveira. Pesquise quem são essas pessoas. Meu amigo, que tapa na cara. O Lula dá aquela lambida no Ciro Gomes e ele devolve com um murro, um direto no olho, falando claramente das ligações escusas do PT com Gedel Vieira Lima. Você sabe quem que é Gedel Vieira Lima? Ele é ex-senador, ele é aquele cara lá aqui da Bahia que foi encontrado mais de 30 milhões de reais em malas, em dinheiro, né, dentro de malas
em um apartamento. Esse é o cara que, segundo o Ciro Gomes, nesse momento está com o Lula. No passado estava e parece que está de novo. Ou seja, o Lula dá uma lambida, mas o Ciro Gomes não quer essa história de compor aí com o PT, não quer compor com o Lula, até porque o Ciro é bastante magoado. O Ciro sempre esperou um apoio do Lula, principalmente nas últimas eleições, né, mas ele preferiu lançar aí o Haddad. Então o Lula é ressentido, o Ciro é ressentido sim com o Lula e mandou essa. Você vai ver que o Lula agora não vai dar essa lambida não, ele vai dar uma alfinetada maior aí no Ciro Gomes, mas no final parece que eles se entendem. Olha, mesmo assim, Ciro, nós ainda vamos conversar. E você vai pedir desculpa. Caraca, a gente ainda vai conversar e você ainda vai pedir desculpa. Porque você sabe que você está dizendo inverdades a meu respeito. Você sabe que está dizendo verdade. Agora, o que é importante a gente levar em conta é que quando o Ciro joga a responsabilidade da eleição do cidadão, sabe, nas minhas costas, eu queria dizer que eu não fui para Paris. Eu não saí do Brasil para não votar no Haddad. Eu não saí do Brasil para não votar. E fui preso para não ganhar as eleições, porque sabiam que se eu tivesse liberdade, eu ganhava as eleições. E você sabe que eu fui absolvido em todos os 26 processos. Você sabe que eu fui absolvido em todos os processos. Fui absolvido na ONU, fui absolvido na primeira, na segunda instância e 2 vezes na Suprema Corte. Agora é o seguinte, eu sou o único inocente que paga o preço de ser inocente. Ou seja, eu sou culpado porque sou inocente. Eu continuo dizendo para vocês o seguinte, nós vamos trabalhar para voltar a governar esse país, para fazer a economia crescer, para investir na educação. As pessoas se esquecem que quem criou o piso escolar fui eu. E muitos governadores não queriam sequer pagar o piso escolar. As pessoas se esquecem que nós espalhamos universidade por esse país afora. E vou dizer uma coisa para você, o ProUni foi a maior revolução educacional que a gente fez nesse país. Milhões de meninos da periferia, meninos negros e negras, que estudavam em escola pública, tiveram a oportunidade de primeira vez fazer uma universidade que era privilégio de rico, era privilégio da classe média alta. Aliás, filho, você sabe perfeitamente bem que esse país é tão contra a educação que o Peru teve a sua primeira universidade em 1554 e a nossa primeira foi em 1920. Ou seja, a elite brasileira nunca se preocupou em educar. Precisou um metalúrgico sem diploma cuidar disso. Tá aí uma questão interessante, né? Precisou de um metalúrgico sem diploma. Pô, se o Lula se orgulha tanto da questão educacional, vou fazer uma pergunta sincera, principalmente para você que gosta do Lula, que apoia o Lula, sem paixões. Vamos fazer uma questão bem direta. Por que o Lula nunca estudou, hein? O Lula foi presidente 2 vezes, o Lula é rico, o Lula é milionário, o Lula declarou aí patrimônio de milhões. Por que o Lula nunca quis estudar? Um estudo formal, ter um conhecimento maior? Por que não? Por que o Lula nunca serviu de exemplo para o povo brasileiro em relação a isso, já que ele fala tanto de educação e que ele investiu muito na questão educacional? Então, assim, o clima esquentou entre os dois, o Ciro Gomes grita lá, né, da bancada dele, dizendo que ele não foi para Paris até porque ele estava preso, né? E o Lula disse que ele estava preso de forma ilegal, ele estava preso num julgamento ilegal. Vocês já sabem, eu já falei aqui várias vezes, é bom relembrar. O Lula não foi absolvido em nenhum processo que ele estava, naqueles que ele foi condenado. Tá? Não foi revisto a sentença. O Lula não foi condenado só pelo Sérgio Moro, o Lula foi condenado por muitos juízes e desembargadores. O que aconteceu é que parece que no final do processo simplesmente se tocaram que eles erraram o endereço. O lugar onde ele deveria ter sido julgado era Brasília e não Curitiba, mas isso não anulou de forma alguma as condenações, quer dizer, anula do ponto de vista prático, mas o Lula, não houve uma revisão de sentença para dizer, olha, Lula, você não é culpado. Lembrando, ele não foi condenado por apenas um juiz, ele foi condenado em Curitiba, na Operação Lava Jato, pelo juiz Sérgio Moro, que depois virou ministro, e também foi condenado no TRF4, que fica em Porto Alegre, por 3 outros juízes, desembargadores que nem tem relação com Curitiba, foi condenado, mantido lá por unanimidade. Então, essa narrativa que o PT cria e o Lula, ela não é necessariamente verídica. Agora vamos lá para mais um momento aí. Simone Tebet, mais uma participação especial aí, pergunta para Bolsonaro, olha o assunto aí, esse aí o Bolsonaro não costuma se sair bem, aliás, já saiu muito mal nesse próprio debate lá com a jornalista Vera Magalhães. E aí? E as mulheres? O candidato Bolsonaro, como deputado, defendeu um assassino de uma mulher no Senado. Defendeu um torturador de mulheres assim mesmo, no plural. Votou contra os direitos das empregadas domésticas, votou contra o contrato de trabalho e os direitos trabalhistas das mulheres. Ameaça jornalistas, comete misoginia, agride as mulheres brasileiras. Eu mesma já fui vítima, repito aqui, de violência política de seus ministros. Eu quero, de forma bem objetiva, não voltar na questão do robô, que não me intimida, dos recortes de fake news que são divulgados a todo momento, inclusive sobre minha candidatura. Mas a pergunta é bem objetiva. Candidato Bolsonaro, por que tanta raiva das mulheres? Me acusa sem prova nenhuma. Começa dizendo que eu defendi um estuprador. Pô, Bolsonaro, qual o problema? Você não ouviu, não? Ela não falou em nada dessa palavra que você falou aí, não. Ela falou que você defendeu um assassino de mulheres. Deixa eu te contar essa história muito rapidamente, e eu nem sou totalmente por dentro. Lá, há muitos anos atrás, anos 90, né, uma parlamentar, ou seja, colega do Bolsonaro, deputada federal, foi assassinada a mando de um outro deputado federal. E o Bolsonaro não votou pela cassação desse deputado, que ficou comprovado que era o mandante do crime. Pois é, era sobre isso que
a Simone Tebet estava se referindo, e você fugiu completamente da resposta, falando aí sobre um outro caso. Ela não falou sobre essa palavra, que eu não vou repetir aqui, porque talvez o YouTube já até corte o alcance, então já vou pedindo aí para você, inclusive, compartilhar, dar like e deixa seus comentários aqui, porque eles são fundamentais para que não se corte o alcance do vídeo. Eu acho que esse vídeo está ficando interessante para você que não viu o debate, ou para você aí que quer rever, para de repente ter aí uma melhor opinião a respeito de tudo que aconteceu. Vamos lá então para a continuação da resposta do Bolsonaro, embora ele já tenha fugido completamente de uma pergunta direta que a Simone Tebet fez. Simone Tebet também foi muito bem no debate. Qual estuprador? Por que essa forma barata de me acusar como se eu não gostasse de mulheres? Eu fui o governo que mais sancionou leis defendendo mulheres. Hoje é o dia do voluntariado. Eu quero cumprimentar a primeira-dama pelo brilhante trabalho que ela faz nessa área. Nunca foi procurada por Vossa Excelência para tratar desse assunto. 2 mulheres foram na CPI da Covid. A senhora Nise Yamaguchi e a senhora Mayra, lá do Ceará, foram maltratadas, foram esculhambadas, foram humilhadas. Onde estava Vossa Excelência, que era da comissão da Covid? Estava escondidinha, apoiando Renan Calheiros, Omar Aziz, apoiando essas pessoas. Não foi defender mulheres lá. E 2 mulheres. Quem tem algo contra a Nise Yamaguchi, meu Deus do céu? Quem tem algo contra a senhora Mayra, lá do Ceará, 2 médicas? O que a senhora fez? Vem com um discurso barato, que eu ataco, que eu agrido as mulheres. Não cola mais. Não cola isso. Uma mulher, se porventura faz algo errado, ela tem que responder por isso e não ser defendida só porque é mulher. Chega de vitimismo, somos todos iguais. Repito, sancionei mais de 60 leis em defesa das mulheres. E eu tenho certeza que uma grande parte das mulheres do Brasil me amam, que eu defendo a família. Eu sou contra a liberação das drogas, que tem muita gente aqui que é favorável à liberação das drogas. Essa pessoa não sabe que é uma mãe que tem um filho em casa drogado. Eu defendo as mulheres. Quando eu defendo a arma, no campo em especial, é para dar chance para a mulher se defender. Eu tenho mais de 370 mil títulos de reforma agrária no Brasil. Seu Estado foi muito beneficiado. E deixo claro, 90% desses títulos foram para mulheres. Das 20 milhões de pessoas que recebem auxílio no Brasil, em torno de 15 milhões são mulheres. Para com essa mania. Faz política, fala coisa séria. Não fica aqui fazendo joguinho de mimimi. Robô. Olha, meu Deus do céu. Qual é a tua posição sobre liberdade de imprensa? Não vi ninguém do teu lado falar, né, sobre essa agressão contra os empresários que tiveram uma busca e apreensão na tua casa porque estavam discutindo numa rede privada. Que negócio é esse? Qual a defesa que a senhora faz da liberdade de imprensa, da liberdade em toda a sua plenitude? Para de fazer discurso barato, prezada senadora. Olha só, tirando aquela parte que eu acho que o Bolsonaro foge completamente, ele não responde o que de fato a senadora perguntou, o Bolsonaro nessa segunda parte ele se sai bem, ele fala, e aí nós temos que fazer aqui, a ideia aqui não é defender A ou B, é falar do que eu estou vendo, é fazer uma análise do que eu estou vendo e do que eu percebo disso. Você tem todo o direito de colocar aqui nos comentários a sua impressão. O Bolsonaro ele fala o seguinte, olha, quando ele era candidato, muito se falava dele ser misógino, dele ser homofóbico, dele ser tudo isso. Agora vem uma grande pergunta e eu quero que você responda. Quais foram os direitos que de forma prática foram retirados de minorias? Lembrando que as mulheres não são uma minoria no sentido de quantidade de pessoas, né? As mulheres são maiorias no Brasil. Mas quais foram os retrocessos que aconteceram com relação aí às minorias, seja negros, sejam as mulheres, sejam os homossexuais, ou a comunidade LGBTQIA+, agora se fala assim, né? Quais foram os direitos que foram retirados? Não foram, e aliás o Bolsonaro fala que é o seguinte, na verdade mais direitos foram concedidos às mulheres no governo dele. Foi isso que o Bolsonaro disse. Nesse aspecto, acho que ele se sai bem, mas coloca aqui sua opinião, eu quero saber. Vamos para a réplica aí da Simone Tebet. Mais uma vez, o candidato fabrica fake news e divulga fake news. Líder da bancada feminina, nós tínhamos um rodízio, podíamos identificar uma única mulher. Assim que eu vi a doutora Nise sendo agredida, ela foi vítima de violência política, sim, não concordo com as ideias dela, mas ela foi vítima de violência. Liguei para a senadora Leila, que era aquela que estava no rodízio, ela foi lá e mesmo sendo da oposição do atual presidente, defendeu a doutora Nise, exigindo que ela fosse respeitada e pudesse ter voto. Mas é isso, vamos parar de briga. Lugar de presidência é lugar de exemplo, de coisa séria. Não podemos ter um presidente que mente, que cria fake news, que divide as famílias, que destila ódio, que agride da forma mesmo desrespeitosa qualquer pessoa que de alguma forma lhe aponte a verdade. Mas vamos fazer diferente. O nosso governo será um governo de amor, de cuidados verdadeiros, e só assim nós mudaremos o Brasil de verdade. Isso é interessante, tá? Porque realmente o que o Bolsonaro falou é fato, né? Aquelas médicas que foram à CPI, elas foram massacradas. E, de fato, não se viu, né, ninguém defendendo elas, nenhuma mulher, nenhuma senadora. Por mais que a Simone Tebet falou que isso aconteceu, isso talvez tenha acontecido ali nos bastidores, mas ali nas perguntas, na maneira que elas foram tratadas, elas foram completamente desrespeitadas. Não sei se pelo fato de serem mulheres ou por serem contrárias ao que estava sendo defendido ali, a narrativa que se construía na CPI, que foi uma CPI capenga, haja vista que não se investigou o que se deveria investigar também. Governadores, prefeitos, é uma CPI capenga. Defesa da família. Contra o aborto. Nós somos favoráveis à vida desde a sua concepção. Contra a liberação das drogas. Nós defendemos a propriedade privada. Nós demos através de decretos e portarias, o legítimo direito à defesa a todos, em especial às mulheres. É um governo que faz por todos. É um governo que não divide, que não fala grosso para tentar intimidar quem quer que seja, só porque é mulher. Nós
Somos um só país, uma só pátria, um só povo. Nós pregamos a união, o amor, a compreensão. Por que me atacar? Porque eu acabei com a harmonia da corrupção de muita gente por aí? É por isso? Por isso essa raiva de todos contra Jair Bolsonaro? Beleza, então temos aí mais um bloco aí encerrado, né? E agora vai vir o seguinte, mais uma pergunta para o Lula, né? Só que, de novo, pergunta sobre economia. Você já viu que na primeira pergunta sobre economia, o Lula se embananou todo, parece que ele não sabe o que responder, não tem de fato um projeto, basicamente fica repetindo aí o que aconteceu no passado. Ah, eu fiz, parece que nem sabe exatamente o que fez, né? Os ministros que estão ali envolvidos, parecido até com o que o Jair Bolsonaro falava do posto Ipiranga, né? Tudo era o posto Ipiranga, que ele não sabia, mas quando ele falava que não sabia, dava aquele ar de humildade, né? Não é o que está acontecendo com o Lula. Vamos ver aí sobre a pergunta de economia que o Lula teve que responder. Candidato, o brasileiro... Essa aí, tá? Soraya Tronic, ela é senadora, tá? Acho por estado do Mato Grosso do Sul, não tenho certeza. Candidata pela União Brasil. Vai ser a primeira participação dela aqui no debate. Lembrando que eu fiz uma edição separando principalmente os 3 candidatos para que fique um pouco mais curto. E olha que o vídeo já tá ficando longo, mas fica até o final porque tem muita coisa importante aí para você ver. Sofre hoje com 2 problemas econômicos muito graves, que são a inflação e o desemprego. E a cobrança excessiva de impostos federais agrava muito esses 2 problemas, porque impede a criação de novos postos de trabalho e também rouba grande parte do poder de compra das famílias. O senhor começou a governar 20 anos atrás, ficou no governo por 14 anos e agora volta. Volta sem proposta. Não sei o que vai fazer para acabar com a carga tributária, melhorar o poder de compra das pessoas. Gostaria de ouvir do senhor, porque não consegui entender até agora no seu plano. Candidato. E aí, Lula, o que você vai fazer sobre a economia? Manda ver aí. Soraya, obrigado pela pergunta. Eu acho que Vossa Excelência não deve ter acompanhado o que aconteceu nesse país. O que você vai fazer? Futuro, o que você fará? Qual é o seu plano? Qual é o seu projeto? O Lula já começou mal. Parece que você não viu o que aconteceu nesse país. Ah, foi um governo revolucionário. Vamos ver. Não sei se a senhora tem memória que quando eu tomei posse em 2003, o Brasil estava quebrado. Nós tínhamos uma inflação de 12%, desemprego de 12%, nós tínhamos uma dívida pública de 60,4% e nós tínhamos uma dívida externa de 30%. Esse que vos fala reduziu a dívida... Será que esses números que o Lula cita são verdadeiros aí? Baseado no histórico dele, fica complicado de acreditar, né? Será que ele decorou tudo isso aí? Tá tudo na ponta da língua? Pública líquida para 39%. Esse reduziu a inflação que foi para dentro da meta, sabe, de 5, 5,5, 6, 4,5, porque era 2 para mais e 2 para menos. Esse que vos fala gerou 22 milhões de emprego nesse país. E mais ainda, nós conseguimos começar uma reserva internacional que deu ao país uma estabilidade que jamais o país teve, país que tinha quebrado 2 vezes em 1998. E obviamente que eu volto com um único compromisso, e possivelmente eu seja a única pessoa a dizer isso, que eu não posso votar e fazer menos do que eu fiz, porque seria melhor não votar então. Eu quero votar para ver se esse país volta a gerar emprego, para ver se esse país volta a aumentar salário, para ver se o salário mínimo volta a aumentar, para ver se a gente consegue fazer uma reforma tributária, que eu mandei 2 reformas tributárias para o Congresso Nacional e não passa. Esse país é possível ser... Não passa, mesmo com o mensalão. Não passa. Eu já provei uma vez, eu tenho o prazer de quando eu deixei a presidência, a economia crescia 7,5%, o comércio varejista crescia 13%, e a gente estava vivendo uma situação em que o trabalhador mais pobre tinha recebido 80% de aumento, enquanto os ricos receberam apenas 20% de aumento. Não era tudo, não era, mas foi o mais importante governo de inclusão social da história desse país. Vamos só lembrar a pergunta, o que você fará? Ficou claro para você aí? O que o Lula fará? Eu não entendi. Ele falou do passado, sem lembrar da situação internacional no primeiro mandato dele. Seu partido, um corrupto confesso. E esse mundo lindo que o senhor fala só existe na propaganda eleitoral do senhor. O Brasil precisa mudar. Mandou bem, Soraya. Mudar de verdade para valer. Precisa do mundo digital, nós já estamos caminhando, e os seus economistas são todos mofados. Nós temos uma solução para o Brasil, que é a solução do Imposto Único Federal. Nós vamos excluir, retirar 11 tributos federais e vamos trocar por um só. Uma alíquota de 1,26%, que vai aumentar o poder de compra do brasileiro e diminuir a inflação. Além disso, isentar de imposto de renda e de INSS quem ganha até 5 salários mínimos. Tudo aquilo que é descontado do teu salário vai sobrar no seu bolso. Como nós vamos fazer isso? Não é milagre. Tem conta. São 30 anos de estudo do professor Marcos Sintra e eu desafio qualquer economista a discutir comigo Imposto Único Federal. Na boa, a proposta aí da candidata, da senadora, ela é bastante interessante, né? Então, isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos, trocar 11 impostos aí por apenas um, mas será que isso é possível? Será que isso é viável? Mas, na boa, o que o Lula vai falar agora, ele se saiu bem na resposta. Olha só o que o Lula vai responder aí para a senadora. A candidata Soraya, se ela tivesse acompanhado a política desse país, ela percebia que o seu vice já fez essa proposta há 30 anos atrás e não foi sequer levado em conta pelos eleitores desse país e desse Estado. O vice dela, que é o economista que fez todas essas propostas, segundo o Lula, já fez essas propostas há 30 anos atrás e isso nunca pegou no Brasil. Ou seja, nunca nenhum outro economista, nunca nenhuma outra pessoa que tem relação com a economia levou isso em consideração. Ou seja, ele dá aí também um direto muito forte nela, dizendo, olha, tudo que você está falando aí é uma bobagem, você não sabe o que você está falando, essa proposta já foi feita, não existe nada de novo no que você está dizendo, só que ninguém nunca quis apostar nessa ideia, que segundo o Lula é meio estapafúrdia.
mas é uma ideia interessante, pelo menos para se conversar. Gostaria de conversar aí com a Soraya Tronic a respeito aí de como ela faria isso. Bom, vamos seguir. A segunda coisa que eu queria dizer para a candidata Soraya é de que nesse país se consegue falar muita coisa e a senhora disse que não viu esse país que eu faria acontecer. O seu motorista viu, o seu jardineiro viu, a sua empregada doméstica viu. Você pode perguntar para a sua empregada doméstica que ela viu que esse país melhorou, ela viu que ela podia almoçar e jantar todo santo dia, que ela podia tomar café, ela viu que o filho dela poderia entrar na universidade, o seu jardineiro viu. Era porque os pobres efetivamente cresceram nesse país e conquistaram a cidadania. Talvez a senhora não tenha visto, não sei se a senhora votou favorável à legalização do emprego da empregada doméstica. Mas ela viu que melhorou a vida dela. Ela viu que ela foi respeitada. E é assim que vai voltar a ser. O pobre deste país vai voltar a ser respeitado. Ele não vai ter emprego verde e amarelo, ele vai ter emprego efetivamente, sabe, com descanso semanal remunerado, com direito a férias. Porque esse país acabou a escravidão em 1888. Não é possível que o trabalhador hoje fique trabalhando como se fosse um entregador de comida, sentindo o cheiro da comida, sem poder comprar o que comer. É preciso que a gente legalize a vida desse cidadão, transformá-lo num pequeno empreendedor, é dar cidadania para ele. É fazer com que ele tenha direito quando a sua moto quebra, quando o seu carro quebra, quando a sua bicicleta quebra. E é isso que nós vamos fazer, porque é isso que nós sabemos fazer, e é isso que nós fizemos a vida inteira. Nada de escravidão no século XXI. É preciso voltar ao tempo da liberdade que eu aprendi desde o movimento sindical. Olha, é inegável que o Lula foi muito bem nessa resposta. Ele dá uma direta ali na senadora, que deve ser de classe média, hoje, né, com certeza, com um salário de mais de 30 mil e as regalias de uma senadora, que no Brasil é um absurdo, né? Ele fala aí, ó, a sua empregada viu, o seu motorista viu, a sua faxineira viu. Eles viram o Brasil que eu construí, o grande Lula. Ele construiu um governo diferenciado. Na boa, que resposta direta, que ótima resposta. A maneira de responder, lembrando, não estou fazendo necessariamente um juízo aqui, eu estou mostrando o que eu estou vendo no debate. E com relação a isso, o Lula mandou muito bem. Aí ganhou pontos no debate nessa parte, hein? Vamos lá então agora, mais uma pergunta. Galera, na boa, sério que o Bolsonaro fez uma pergunta sobre mulheres? Olha só, Bolsonaro pergunta para Ciro Gomes e o assunto mulheres. Ciro Gomes tem telhado de vidro sobre esse assunto e o Bolsonaro mais ainda. Vamos ver como é que eles se saíram. Ô Ciro, defesa da mulher é uma obrigação nossa. Nós tivemos vários programas, né? Além das quase 70 leis aprovadas. Tivemos o programa Qualifica a Mulher, que estimula ações que promovam a autonomia econômica das mesmas. Programa Mães do Brasil, para amparar mulheres no exercício de sua maternidade. Casa da Mulher Brasileira, também é outra ação nossa. E nós temos também um grande programa de microcrédito na Caixa Econômica Federal. Esse último programa, né, que busca inserir a mulher no mercado de trabalho com esse microcrédito, que ela pode fazer um empréstimo e abrir esse salão de beleza, por exemplo. Políticas como essa, o que você acha? Você tem como ampliá-las? Presidente Bolsonaro, a grande questão da Falou então das políticas dele, né? Quais seriam as propostas do Ciro Gomes? O Ciro Gomes vai muito bem. A compreensão e da crítica que muitos fazemos é que o senhor aparentemente não percebe ou não dá valor, não respeita com a devida delicadeza, com a devida profundidade que todos nós devemos essa grave questão feminina. Nós assistimos todos aqui, a jornalista Vera Magalhães, quantas vezes já me criticou, quantas vezes já me trouxe algum dissabor no seu jeito, no seu estilo de fazer. É a minha amiga que eu respeito, que eu quero bem e respondo às vezes assim com certa dureza. O senhor disse certa feita para chocar todos nós que nasceram os seus 3 filhos e que aí nasceu uma filhinha porque teve uma fraquejada. Isto é o que faz com que as pessoas desconsiderem as suas políticas. Eu não entro nisso. O que eu quero entrar concretamente é que hoje 78 de cada 100 mulheres brasileiras estão no limite recorde de endividamento. Elas não vão sair dessa dívida sem uma política pública. A minha obsessão é entender que uma mãe, quando o filho pede um pedaço de pão seco para comer e não tem, ela parte, rasga o coração. Isso só quem não compreende. É preciso ter um programa de renda mínima que erradique a miséria, porque o Brasil tem comida, diferente do fundão da África. A lei que eu quero propor de combate à ganância simplesmente faz com que a quitação da dívida das pessoas aconteça quando ela duplicar o gasto. Não é razoável essa escravidão eterna, que é o mesmo modelo econômico. O presidente Lula se zanga às vezes, é uma crítica que não é pessoal. O governo do PT transferiu para os bancos 4 trilhões e 88 bilhões de reais de juros. Eu fui fazer a conta com o mesmo critério, transferiu com políticas importantes para o povo, 330 bilhões de reais para os pobres. Como nunca ninguém de verdade tinha feito nada pelos pobres, o pouquíssimo que o senhor fez parece muito. Mas não é razoável o Brasil viver como está vivendo, e nós precisamos desse conjunto de políticas para fazer. Portanto, eu aplaudo, colaboro, coopero todas as iniciativas do seu governo, sabe disso. Na pandemia, o deputado Mauro Benevides Filho desenhou junto comigo, pergunta ao Paulo Guedes, um projeto para botar 170 bilhões de reais de fundos setoriais que não tinham sido aplicados para financiar o socorro emergencial. Portanto, eu não sou daqueles críticos que esquecem a realidade nem os limites. Apenas o seu governo não conseguiu responder nem a questão econômica trágica que herdou, porque é verdade que o senhor herdou uma tragédia econômica do PT, e nem conseguiu mudar aquilo que foi promessa solene, a governança política do país. O senhor está afiliado ao partido do Valdemar Costa Neto, a quem o Lula deu o DENIT para roubar no escândalo do mensalão. O Brasil não aguenta mais isso. Pelo amor de Deus, cara. O Ciro Gomes, de fato, ele é um político profissional, o cara é preparado, assim, ele tem uma retórica impressionante, muito boa mesmo. Fala, inclusive, que o Bolsonaro, olha só, o que eu tenho não é pessoal, inclusive eu ajudei agora no seu governo, sim, eu ajudei a criar aí, a destinar recursos aí para o seu governo para auxílio emergencial. Pode perguntar para o seu Posto Piranga, lá para o Paulo Guedes. Então eu apoio qualquer iniciativa que seja de fato produtiva e boa do seu próprio governo. E mais, agora ele dá aquele soco direto na cara ou na boca do estômago. Ele fala do atual partido do Bolsonaro, o PL, que é de fato uma incompreensão, é um absurdo na verdade. Ele está no PL, partido do Valdemar da Costa Neto, que foi condenado e preso no mensalão, que o próprio Ciro Gomes fala que o Lula, era parceiro do Lula, tá? O Lula deu o DENIT, no qual ele roubou
muito. E agora o Bolsonaro se alia a um ex-condenado para se candidatar novamente à presidência. Cadê aquele discurso contra a corrupção? Cadê aquele discurso contra participantes do mensalão, do petrolão que o Bolsonaro tinha antes das eleições? O Ciro mandou bem demais nessa questão. Vamos ver como é que o Bolsonaro... tem um outro detalhe aí, né? Ele fala aí da questão da fraquejada, né? Que o Bolsonaro falou que teve, acho que são 3 homens, né? São 3? São 4. Então ele teve 4 homens e depois ele deu uma fraquejada e nasceu uma menina. Uma fala abjeta, né? Uma fala absurda. Ele até vai pedir desculpa, mas aí o Bolsonaro, ele não gosta de ficar, acuado, vai mandar uma pro Ciro Gomes e a chapa vai esquentar. Presta atenção. Ô, Ciro, eu já te falei da fraquejada, já me desculpei, peço desculpa novamente. Agora você... Não, mas você... Peraí, eu tenho que falar. Agora você falou que a missão mais importante do esposo era dormir contigo. Pelo amor de Deus, Ciro. Pelo amor de Deus. Quero que você peça desculpas também aí, tá? Então, a questão de mulher. Uma coisa muito importante. Não deixa de ser o tal do Auxílio Brasil. Porque com a política não fica em casa, a economia te vê depois, levou muita gente para raias da miséria no nosso país. E quando nós criamos o auxílio emergencial, nós procuramos atender primeiro a mulher. Numa família, ela passou a receber o auxílio emergencial. E depois o Auxílio Brasil também. Tanto é verdade que 75% do Brasil vão para as mulheres. Como disse agora há pouco, a titulação de terras também demos prioridade às mulheres e não aos homens. 20 anos atrás, eu cometi uma absoluta infelicidade de fazer uma gracinha com uma mulher extraordinária que foi minha mulher durante 18 anos. Já me desculpei por isso 1 milhão de vezes. E isso é de se desculpar a vida inteira. Não é disso que eu estou falando, Bolsonaro. Eu estou falando da sua falta de escrúpulo. Você corrompeu. O Ciro vai dar outra no Bolsonaro. Fala aí na questão da Patrícia Pilar, quando ele foi candidato em 90... Não me lembro agora o ano que ele foi candidato, 98, se eu não estiver enganado, e ele fala que a Patrícia Pilar, a importância dela era dormir com ele. Naquela época, o Ciro, eu não lembro se ele liderava as pesquisas, mas ele estava muito bem. A partir dessa fala, ele foi ladeira abaixo. Deve ser um grande arrependimento, de fato, para ele. Mas olha o que o Ciro vai falar nesse momento do Bolsonaro. Presta atenção. Todas as suas ex-esposas, todas elas estão envolvidas em escândalos. Você corrompeu seus filhos. Essa é a questão, tendo prometido que ia combater a corrupção do PT e do Lula. Essa é a grande contradição que você precisa explicar. Eu não queria trazer esse tipo de argumento aqui, a não ser pela sua falta de caráter de trazer um assunto pessoal de 20 anos atrás, pelo qual já disse, me desculpei muitas vezes, uma infelicidade de alguém criado em ambiente machista, reproduziu cultura machista. Mas eu aprendi isso, você que não aprende nada nunca. Por quê? Porque você é uma pessoa que não tem coração. Sabe, simular sufocamento na hora que o povo brasileiro estava faltando oxigênio em Manaus. Sabe, dizer que não é coveiro na hora que há milhões de famílias brasileiras e amigos nos enlutamos. O Brasil tem 3% da população do mundo, morreu 11% das pessoas que morreram no mundo. Disse que o cara corrompeu os próprios filhos e corrompeu todas as esposas, porque realmente é interessante. Todos os filhos do Bolsonaro, com exceção da menina que é menor de idade, obviamente, até o mais novo dele, que é maior de idade, é envolvido de alguma forma com política, se não direta, indiretamente. E as ex-esposas do Bolsonaro, eu acho que são 2, também são envolvidas com política. Eu acho que elas são vereadoras, ou uma é vereadora no Rio de Janeiro e já brigou com o próprio filho. Olha que loucura. Realmente o que o Ciro falou faz sentido e mandou aí direto no Bolsonaro. Bom, vamos para mais uma aí. Para mais uma pergunta aí. Agora Felipe Dávila vai perguntar para Soraya Tronic. E por que eu fiz questão de colocar aí essa participação especial desses 2 candidatos, uma vez que basicamente eu foquei no Lula, no Bolsonaro e no Ciro, os 3 primeiros colocados na pesquisa? Porque ele vai falar de algo fundamental e que eu repudio veementemente, a questão do fundão eleitoral. O fundão eleitoral é de fato uma aberração no Brasil, pelo menos da maneira que ele é hoje, o valor de 5,7 bilhões de reais. E, sinceramente, deputados, candidatos em geral, candidato a deputado, candidato a vereador, quando é o caso, a prefeito, quando é o caso, a governador, a presidente, que usam fundão eleitoral, essas pessoas não deveriam receber nenhum voto. Quem usa fundo eleitoral está tirando dinheiro do povo para fazer campanha, fazer santinho e aparecer na televisão. Isso é um absurdo. Eu acho que, nesse caso, Felipe Dávila mandou muito bem, a Soraya Tronic nem tanto. E minha pergunta, Soraya, é a seguinte: que dignidade é essa de se aprovar um fundão eleitoral de 5 bilhões de reais, tirar dinheiro da educação, do combate à pobreza, de atendimento médico, para financiar a campanha política, para todo mundo vir aqui no debate de jatinho, enquanto tem gente passando fome? Qual é a dignidade de se aprovar uma excrescência desse fundo eleitoral, uma indecência? É disso que se trata o fundo eleitoral. Tirar dinheiro da saúde, da educação, da infraestrutura, para político, para pessoas fazerem campanha. É para isso, em época de internet. E tem um outro problema. O fundo eleitoral não é distribuído de forma igualitária, de forma justa para todos os candidatos. Não, tem candidato que recebe muito, tem deputado federal aí recebendo mais de 2 milhões. 2 milhões de fundo eleitoral. Deputado federal, deputado. Olha só o nível. 2 milhões, enquanto tem deputado que não recebe fundo eleitoral, mesmo querendo, até gostaria de receber, né? Esses deputados gostariam de receber, mas não recebem. Olha só a discrepância. Vamos ver o que a Soraya Tronic, que usa fundo eleitoral, responde.
Candidato, nem todos têm o patrimônio que o senhor tem e que muitos doadores da campanha de vocês têm para tocar uma campanha que é caro, muito cara. Se nós não tivéssemos o fundo eleitoral para financiar a democracia, nós nunca, principalmente nós mulheres, jamais teríamos acesso à política. Ainda é necessário. Nós não temos a cultura, como acontece nos Estados Unidos, de doar. E é difícil sim. Mas tem muita gente ali no próprio partido de Vossa Excelência que está usando sim, está falando mal da campanha eleitoral, mas aparece na campanha eleitoral. Isso custa. Da onde sai? Eu não sei, vocês vão ter que explicar. É importante, neste momento do país, financiarmos a democracia, porque senão, somente os candidatos dos governadores e do presidente da República estariam eleitos, porque eles estão com a máquina na mão. E eu presido União Brasil Mulher Nacional. Estou vendo a dificuldade das mulheres de conseguirem financiar as suas campanhas. E os brasileiros não têm a cultura de doar. Tem que começar a ter a cultura de doar. Sinceramente, eu acho que ela se vitimiza, tá? Se vitimiza, principalmente para as mulheres é difícil. Por que para as mulheres é mais difícil do que para os homens? Arrecadar dinheiro para a mulher é mais difícil que para o homem? Qual foi a lógica disso? Não entendi. Ela usa fundo eleitoral, Bolsonaro usa fundo eleitoral, Lula é campeão, 66 milhões de reais vão diretamente para a campanha do Lula. Ele é líder no uso do fundão eleitoral. Bolsonaro usa, os filhos do Bolsonaro que são candidatos usam, muitos isso da direita, da esquerda, e para mim todo mundo que usa fundo eleitoral não deveria receber um único voto para aprender a parar de tirar dinheiro de quem precisa para ficar fazendo campanha política. Use a internet, meios tem, formas tem, crescimento orgânico, trabalhem nisso, mas não, geralmente aparecem só na véspera de eleição para ganhar dinheiro público, infelizmente. Vamos lá para mais uma pergunta aí, pergunta de jornalista, pergunta para o Ciro Gomes, olha o tema, armas. O que será que o Ciro Gomes tem para falar sobre armas? O governo Bolsonaro emitiu uma série de decretos liberando amplamente a circulação de armas e munições no Brasil. A alegação é de que isso aumentaria a percepção de segurança pública. Nos últimos dias, uma criança matou o cunhado com uma arma esquecida no automóvel. Um atirador legalizado no Nordeste, irritado com uma criança que chorava, matou o pai e a babá. Em São Paulo, um grande carregamento de armas para o PCC era todo legalizado e também a mesma coisa aconteceu com milícias cariocas. Caso sejam eleitos, quais serão as suas atitudes em relação a esses decretos? Rapidinho, eu quero fazer um comentário aí bem pessoal com relação à pergunta. Acho que a pergunta ela já foi totalmente aí bem tendenciosa para o próprio Bolsonaro, embora a pergunta seja para o Ciro Gomes, falando aí que armas legalizadas estão matando pessoas. Gente, pelo amor de Deus, a arma por si só ela não mata uma pessoa, e a maior parte esmagadora das armas no Brasil são armas ilegais. Ter acesso a uma arma no Brasil, mesmo com a flexibilização causada pelo governo Bolsonaro, ainda assim é difícil, até porque arma no Brasil custa muito caro, mas a arma de fato passou a possibilitar a proteção do cidadão, embora, e é importante que seja dito, tem muita gente desqualificada, despreparada e querendo pagar de machão, porque agora pode ter uma arma, e inclusive estão descumprindo a lei, porque a lei diz que o CAC, o colecionador, atirador, caçador, atirador e colecionador, só pode utilizar a sua arma municiada no deslocamento da sua residência para o local onde ele vai praticar o tiro, né? Tiro esportivo, onde ele vai treinar, e não simplesmente colocar a arma na cintura e andar como se fosse porte, e tem muita gente fazendo isso, se achando machão, se achando importante, achando que está no Velho Oeste. Então isso precisa ser combatido veementemente. As armas não podem virar aí um instrumento de coerção na sociedade. Bora ver o que o Ciro Gomes vai falar sobre isso. Arma só serve para matar. Não serve para outra coisa. Serve para se defender também, Ciro? Excepcional caso em que mata em legítima defesa no estrito cumprimento de um dever legal. O presidente Bolsonaro, militar, treinado, foi assaltado pelo fator surpresa no Rio de Janeiro numa motocicleta e o bandido levou a arma dele. Percebe? E com essa arma deve ter assaltado muito mais outras pessoas. É um equívoco grosseiro. Tá bom, lá no interior do Brasil, onde não existe a polícia pra gente chamar, eu concordo. Você possui uma arma em casa, percebe? Mas essa frouxidão, acabar com a regulação do Exército no sensoriamento de armas e de munições, só presta para reforçar a milícia. Eu, presidente da República, sou um homem da paz, vou instrumentalizar a polícia federal, que hoje tem 11.600 homens efetivos apenas na luta, para que nós possamos enfrentar o contrabando de armas, e aí sim a gente vai trazer a paz para o Brasil. É importante fortalecer a Polícia Federal, mas discordo que a arma simplesmente só serve para matar, e a arma não traz segurança. Traz sim. O Bolsonaro, ele realmente foi assaltado, perdeu inclusive a sua arma, não sei se era uma arma funcional do Exército, na época ele ainda era militar, mas imagina o seguinte, ele ali tinha uma chance. Se ele tivesse previsto, conseguido reagir, ele teria uma oportunidade de estar armado. Vamos fazer um pensamento aqui, uma relação bem simples. Pensa uma pessoa que assalta um pedestre com arma de fogo, né? Chega lá no pedestre com arma de fogo e assalta, rouba o celular dele para poder comprar, por exemplo, entorpecentes numa boca de fumo. Pergunta, por que essa mesma pessoa que assaltou um pedestre não foi lá e não assaltou o traficante? Por quê? Por um simples motivo, porque o traficante está armado. Então a arma, por si só a existência dela já impede ou já dificulta ou já desestimula o assalto ou a violência. Não é à toa que a polícia anda com a arma exposta de forma ostensiva, para que apenas a presença da arma já iniba qualquer tipo de ação contra um policial.
Então, acho que nessa aí o Ciro Gomes acabou falando bobagem. Pergunta de jornalista vai perguntar aí sobre mulheres mais uma vez. É isso ou eu errei aí na hora de escrever? Mas existe uma política... Ah, não, é verdade. Tinha esquecido desse caso. Galera, agora presta atenção, porque essa vai principalmente aí para as mulheres, para as feministas que defendem igualdade de gênero e defendem e votam e acreditam no PT e no Lula. Se liga aí no que o Lula vai falar a respeito dessa questão das mulheres. política de valorização feminina que depende só do presidente da República, que é a escolha de quem vai ocupar os cargos do Ministério, os cargos mais importantes do governo. No entanto, desde que a democracia voltou para o Brasil, mais de 600 pessoas já se sentaram numa cadeira de ministro e só uma ministra mulher para cada 15 ministros homens. E isso aconteceu também nos governos dos partidos dos senhores, do PMDB e do PT, que já ocuparam a presidência da República mais de uma vez, e em nenhum desses governos o número de ministras mulheres foi equilibrado. A minha pergunta é, aqui, agora, ao vivo, falando para todo o Brasil, os senhores podem se comprometer a preencher com pelo menos metade de ministras mulheres, com ministras mulheres, pelo menos metade das vagas do Ministério dos Senhores? Cara, essa jornalista mandou bem, hein? A jornalista ela chamou na responsabilidade tanto a Simone Tebet quanto o Lula, que são quem vão responder essa pergunta, falando o seguinte: vocês podem se comprometer agora em rede nacional para todo mundo ao vivo, que vocês vão colocar pelo menos metade dos seus ministérios serão mulheres, ou seja, metade das ministras serão mulheres? E aí? O que será que o Lula respondeu? E aí eu quero muito ver aí a opinião, você que é mulher, você que é feminista, se liga na resposta do Lula e eu quero saber qual a sua opinião. Olha, primeiro, eu não sou de assumir compromisso, de me comprometer a fazer metade, indicar religiosa, indicar mulher, indicar negra, indicar homem. Ou seja, você vai indicar as pessoas que têm capacidade para assumir determinados cargos. Eu tenho orgulho de ter indicado o primeiro negro para a Suprema Corte, eu tenho orgulho de ter indicado a Carmen Lúcia para a Suprema Corte, e poderia indicar muito mais. Pode indicar muito mais, pode até ter maioria mulher, o que não dá para você assumir o compromisso numericamente. Ou seja, você pode ter maioria de mulher, você pode ter maioria de mulher no Congresso, você pode ter maioria de mulher no Senado. Eu fui no México agora, na Câmara dos Deputados, as mulheres têm maioria no Senado. Deus queira que tenha condições de colocar mais da metade para ser da Suprema Corte. Eu acho que é plenamente possível fazer isso, mas eu não vou assumir compromisso, sabe, de que eu tenho que ter determinada pessoa obrigatoriamente, porque se não for possível, eu passarei por mentiroso. E aí? Lula tá certo ou Lula tá errado? Ele disse claramente que não vai colocar, não vai assumir um compromisso de colocar aí 50% de mulheres nos cargos de ministro. E, sinceramente, eu acho que ele não vai assumir o compromisso e sequer vai colocar 50%, acho que não vai chegar nem perto de colocar 50% de mulheres como ministras. Mas, pelo menos, ele foi sincero, né? Ele já deu a direta. E aí, talvez você pergunte, Tobias, mas qual é a sua opinião? Sinceramente, eu acho que nesse aspecto o Lula acertou. Acho que o Lula mandou bem nessa resposta, sendo direto, e eu acho que contradizendo boa parte do seu próprio eleitorado, principalmente as mulheres e principalmente as mulheres militantes aí, as feministas. Porque é o seguinte, por que você tem que separar metade das vagas para as mulheres? Porque pensa comigo, se a gente tiver que separar metade das vagas para diferentes gêneros ou para diferentes minorias, já que as mulheres são minorias em questões, às vezes, de direitos, às vezes nem sempre é assim a realidade, mas vamos lá, então tem que separar metade homem e metade mulher. Aí também tem a questão do branco e do negro, então tem que ser metade mulher, metade homem, também tem que ter o negro. Aí também tem que ter o indígena, tem que estar representado, então tem que ter a mulher, tem que ter o negro, tem que ter o branco, tem que ter o indígena. Também tem pessoas com necessidades especiais, então tem que ter mulher, tem que ter homem, tem que ter negro, tem que ter indígena e tem que ter pessoas com necessidades especiais. E você repartir isso de forma igualitária é praticamente impossível. Então o Lula falou uma coisa que eu acho importante. Poderia ser, por exemplo, maioria de mulher, não teria problema nenhum. Não teria problema nenhum, eu não vejo problema nenhum ter um ministério só de mulher, um parlamento com maioria mulher, maioria feminina, não vejo problema nenhum. Agora, um problema é você, de fato, obrigar a falar, tem que ser metade mulher, tem que ser metade homem. Acho que nesse aspecto, por incrível que pareça, o Lula mandou bem, embora eu acho que ele vai desagradar boa parte do seu eleitorado. Vamos ver o que a Simone Tebet vai falar. Candidata Simone Tebet, a senhora tem 1 minuto para responder. O candidato Lula não pode assumir esse compromisso, não quer assumir esse compromisso, mas eu já o fiz. A primeira coisa que fiz quando lancei a minha candidatura e foi homologada pelo meu partido foi dizer que o meu ministério será paritário entre homens e mulheres, sim. Basta haver competência e experiência administrativa. Isso nós sabemos que as mulheres têm. Nós temos condições de colocar 50% e mais. Nós teremos participação de negros. Mas há um terceiro requisito que eu divido do ex-presidente. O meu ministério terá paridade de mulheres e homens, terá negros, mas não terá ninguém envolvido em escândalo de corrupção. Mesmo que seja do meu partido, que esteja envolvido em escândalo de corrupção, não será ministro de Estado. Mandou bem, né? Eu acho que isso deveria ser uma obrigação de todos. Não ter ninguém envolvido. Está envolvido? Se afasta, responde, depois você retorna. Claro, se for uma denúncia palpável, que muitas vezes a denúncia é simplesmente para causar desgaste. Isso acontece demais. Agora, sinceramente, eu não vejo uma lógica para você ter que definir. Tem que ser metade mulher, tem que ser metade homem. Não vejo realmente essa lógica, o porquê disso. Acho que nesse aspecto o Lula respondeu bem. A Simone Tebet tem todo o direito de colocar metade mulher caso ela queira. Só não vejo a necessidade disso ser quase que uma obrigatoriedade você assumir esse compromisso.
Bom, e agora a gente já vai encaminhando aí para as considerações finais. O vídeo está ficando longo, né? 1h20. Então, mais uma vez, eu peço aí para você já deixar o seu like, para você compartilhar e deixar o seu comentário e, claro, se inscrever no canal. Vamos para as considerações finais. Separei as considerações dos 3 candidatos, Lula, Bolsonaro e Ciro Gomes. Não vou lembrar agora de cabeça a ordem, já a gente vai ver aí. E eles vão se despedir e eu quero ver o que você vai achar aí de como eles se despediram. Presta bastante atenção aí. Inclusive, a despedida do Bolsonaro vai gerar gerou um problema diplomático internacional. Eu ainda vou fazer vídeo sobre isso. Presta atenção. Quem começa com as considerações finais é o candidato Ciro Gomes. O senhor tem 2 minutos. Eu quero agradecer, antes de mais nada, você, meu irmão, minha irmã, que ficaram até essa hora. Muitos não tinham sequer condição de ficar, porque tem que ir para a batalha da vida. E eu preciso agradecer a você, porque é assim que nós vamos achar juntos a saída para a mais profunda, grave, complexa e renitente crise econômica da nossa história. Quero agradecer aos ilustres opositores, a oportunidade de debater e aprender consigo, e dizer a cada um e a cada uma de vocês, a minha luta não é contra nenhum deles, pessoalmente. Por mais que a gente tenha que explicar as nossas diferenças, a minha luta é contra um modelo econômico, que é o mesmo, rigorosamente há 25, 30 anos no Brasil, que montou uma máquina perversa de transferir renda de quem produz e de quem trabalha, de você, para o setor financeiro. É uma coisa absurda. Nos últimos 12 meses, o Brasil pagou 500 bilhões de reais de juros. Só para você ter uma ideia, tudo que se gastou em saúde, educação e segurança não chega a 300 bilhões. Eu peço a oportunidade para mudar isso. E para mudar também o modelo de governança política do Brasil. Se você olhar, é deprimente. Um país como o nosso, ficar discutindo quem é mais corrupto, quem é menos corrupto, que contradição de corrupção. Nós precisamos banir, porque a corrupção não é uma maldade da alma de nenhum deles. A corrupção é uma prostração moral, que todos eles fizeram um modelo de governança política, em que a ideia de que você só vai governar se tiver sustentação no Congresso, se transformar a presidência da República em testa de ferro de roubalheira. Eu lhe peço, com muita humildade, em nome do seu filho, em nome dos pobres do Brasil, de todos os trabalhadores, me dê uma oportunidade. É a 4ª vez que eu sou candidato. Minha paixão não se abateu em nenhuma, porque o amor da minha vida é o Brasil. O sentido moral da minha vida é lutar para mudar o Brasil. Eu quero um lugar na história de quem mudou o Brasil e deu a oportunidade de crescer e dignidade para todos. Acho que mandou bem demais nessa consideração final, né? Mandou bem, falando que, na verdade, o grande problema do Lula e do Bolsonaro, que nesse ponto os dois são iguais, tá? O Lula e o Bolsonaro, nesse ponto, para atingir a governança, simplesmente se venderam ao próprio Congresso Nacional. E aí o Bolsonaro, lembra lá na sabatina no Jornal Nacional, falou pro Ilan Bonner, então você está me incentivando a ser um ditador? Nada a ver com isso. O que se imaginava, né, principalmente os eleitores do Bolsonaro, é que ele não iria compor, por exemplo, com o Centrão. É que ele iria governar principalmente com o povo. E o Bolsonaro teve condições e o Lula teve mais condições ainda. O Lula saiu do governo com 80% de aprovação, poderia governar com o povo, não precisava nada de corrupção, não precisava comprar deputado, como aconteceu com o PT. O que o Ciro Gomes falou, ele tem razão, embora eu não tenha certeza se o Ciro Gomes, caso eleito, conseguiria governar de fato sem o Congresso Nacional, uma vez que ele não tem todo esse apelo popular, como tem o Bolsonaro e como tem o Lula. Candidato Lula, 2 minutos para suas considerações finais. Olha, eu queria terminar essa participação nesse debate me solidarizando a senadora Simone e a jornalista que foi agredida. A segunda coisa é dizer para vocês que eu fui procurar um companheiro com a experiência de 16 anos de governo de São Paulo para me ajudar a governar esse país. Eu sei o que fiz, sei o que vou fazer, e por isso eu não entro no campo da promessa fácil, porque eu sei como é difícil. O meu amigo Ciro se esquece de dizer que quando eu cheguei na presidência da República, o juro estava 26% e deixei com 10%. Ele esquece de dizer que a inflação estava com 12%, nós deixamos com 5%. Ele esquece de dizer que o desemprego era 12% e nós deixamos com 22 milhões de empregos. Tive o prazer de indicar a primeira mulher candidata à presidenta da República, que quando deixou o mandato em 2014, quando venceu o primeiro mandato, o desemprego era apenas 4,5%, padrão Finlândia, padrão Noruega. E depois o Eduardo Cunha e o Aécio Neves, junto no Congresso Nacional, resolveram preparar o golpe que culminou com o desastre. Porque aqui se fala do governo da Dilma, mas ninguém falou do golpe que a Dilma sofreu em 2016. Ninguém falou, sabe, que derrubaram uma mulher por causa de uma pedalada e não se derruba um cara por causa de uma motociata. Ou seja, esse país vai fazer o julgamento histórico da presidenta Dilma. E eu estou muito tranquilo porque eu pensei em falar de obras públicas que eu fiz aqui, mas é tão medíocre o Brasil de obras hoje que eu não vou falar para não humilhar quem está governando o Brasil. Olha o tamanho da infantilidade do Lula. Eu acho que ele também mandou muito mal aí nessa questão final. Primeiro, ele disse que ele sabe o que ele fez. Ok. E ele sabe o que ele vai fazer. Ele não disse em nenhum momento no debate o que ele irá fazer, como ele irá fazer. Diz que a presidente Dilma sofreu aí um golpe e ele não sabe como é que tem um impeachment de uma presidente por uma pedalada, que é, na lei, tá, um crime de responsabilidade, e não se tem o impeachment do Bolsonaro que faz motociata. Até onde eu sei, motociata não é um crime de responsabilidade. Pedalada, Lula, é crime, tá na legislação, e a Dilma fez. E ela não tinha apoio político e ela caiu. Simples assim. E aí o Lula fala no final de forma bem infantil, né? Então eu não vou falar porque eu não quero humilhar. Nossa, na 5ª série eu acho que a gente falava a mesma coisa. E na minha opinião, o Lula não foi muito bem nesse... Aliás, o Lula foi mal nesse debate. Na minha opinião, o Lula foi um dos piores, talvez o pior debatedor nesse debate em específico. Acho que no Jornal Nacional ele foi bem, foi melhor do que o Bolsonaro, mas nesse ele foi muito, muito mal nesse debate mesmo. Agora vamos ver o que o Bolsonaro vai falar e olha o problema de geopolítica internacional que o Bolsonaro vai arrumar na sua fala final. O candidato Jair Bolsonaro tem agora 2 minutos para as suas considerações finais. Deus, pátria, família e liberdade. Desculpe os demais candidatos, mas está polarizada as eleições. Quem o ex-presidiário apoiou no passado? Apoiou Chaves, apoiou Maduro. Para onde foi a Venezuela?
Hoje recebemos mais de 500 pessoas por dia, lá em Pacaraima, fugindo da fome, da miséria, da violência, pesando em média 15 quilos a menos. E o Lula apoiou essas candidaturas. Olha para onde está indo a economia da nossa Argentina. O presidente da Argentina, antes de ser presidente, visitou o Lula em Curitiba na cadeia. E o Lula apoiou ele na Argentina. Hoje, 40% da população da Argentina está na linha da miséria. Lula apoiou o presidente do Chile também, o mesmo que praticava atos de tocar fogo em metrôs lá no Chile. Para onde está indo o nosso Chile? Lula apoiou também Petro na Colômbia. Medidas dele. Liberação de drogas, liberação de presos. Para onde está a nossa Colômbia? Também o nosso prezado presidente Lula apoiou na Nicarágua Ortega, que agora persegue cristãos, prende padres, expulsa freiras. Uma perseguição religiosa tem tamanho. E quando ele é questionado sobre isso, ele diz, não devemos meter o nariz em outros países. O que vai acontecer com o nosso Brasil se esse ex-presidiário voltar para a cena do crime juntamente com o Geraldo Alckmin, um homem religioso, católico, mas que resolveu cantar internacional socialista? É a união de tudo que não presta no Brasil. Nós não merecemos isso para a nossa pátria. Vamos lá, rapidinho então aqui, ó. Até porque acabou, né? Então, olha só. Antes da gente encerrar, deixa eu falar para você aqui algumas coisas que são importantes dessas considerações finais aí, muito importantes na verdade. Qual o problema que o Bolsonaro falou? Ele citou vários países que são vizinhos e parceiros do Brasil. Ele cita a Argentina, ele cita a Venezuela, cita a Nicarágua, que de fato é uma ditadura, e cita o Chile, dizendo que o presidente chileno tacava fogo aí no metrô. Inclusive, a ministra de Relações Internacionais do Chile já convocou o embaixador brasileiro, do ponto de vista diplomático, isso é muito sério, para dar explicações aí sobre essa afirmação do Bolsonaro. Só que o Bolsonaro tem algo importante que o Lula também fala nas considerações finais, que é a questão da presença do Geraldo Alckmin na candidatura do Lula. Você não acha que isso é uma aberração, não? Nós temos um ex-tucano, um ex-membro do PSDB, simplesmente candidato pelo PT. Não, ele não é do PT, ele não está afiliado no PT, mas é uma coligação. E aí tem uma questão que eu preciso te perguntar. O vice do Lula, o atual vice, o candidato a vice, o Geraldo Alckmin, ele simplesmente criticou o PT, apoiou o impeachment da Dilma e disse que claramente o Lula é corrupto e que levar o Lula, reconduzir o Lula à presidência era levar de novo o Lula para a cena do crime. E agora? Ele mudou de ideia? Não é mais isso que ele pensa? Então, no mínimo, a questão do vice-presidente aí, né, do Lula é uma questão que é difícil de explicar. Eles não conseguem explicar, e para não explicar, sabe o que eles fazem? Eles não tocam nesse assunto. Eles não tocam nas críticas que o próprio Geraldo Alckmin fez a Dilma Rousseff e ao próprio Lula. Parece que eles esqueceram ou simplesmente mudaram de opinião. Mas agora, chegando ao fim, eu quero saber a sua opinião. O que você achou de todos os pontos que foram abordados no debate? Eu acredito que talvez esse tenha sido o último debate nessa campanha presidencial. Talvez debate só no segundo turno, porque eu acredito que principalmente o Bolsonaro, que não se saiu bem, aliás, estava indo bem na minha opinião, estava indo bem sim, mas depois da ofensa gratuita ali que ele fez à jornalista, ele se perdeu bastante, embora eu acho que ele tenha se saído melhor do que o Lula de maneira geral, mas eu acho que o Bolsonaro não vai mais aos debates, e se ele não for, acho que o Lula também não vai, e aí não faz muito sentido você ter debate sem a presença do Lula, primeiro lugar, e do Bolsonaro, segundo lugar nas pesquisas. Para mim, quem foi muito bem nesse debate? O Ciro Gomes foi muito bem, apresenta de fato um projeto. Simone Tebet também foi bem no debate. Acredito também que o Felipe Dávila também foi bem no debate. Se você quiser uma segunda parte do debate, falando aí desses outros 3 candidatos que têm menor expressão aí, é só você falar, coloca aqui nos comentários que eu vou lá e faço para você e separo as falas deles, porque também é importante. E aí, quem você achou que foi melhor? Você gostou do debate? Repito, acho que esse foi o último debate, pelo menos no primeiro turno. Quero saber a sua opinião sobre tudo e, claro, não esquece, ó, só clicar aqui para você se inscrever no canal, deixa seu like e badala o sininho das notificações. Seu comentário é fundamental, eu quero saber a sua opinião sobre tudo que rolou aqui. Tamo junto? Forte abraço, a gente se encontra no próximo vídeo. O vídeo ficou aí com 1 hora e 30 minutos de muita informação e análise para você. Te espero no próximo episódio. Um forte abraço.